Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui à nossa última aula do nosso plantão da USP São Paulo. Eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da Medicina Preventiva daqui, do Eu Médico Residente, e te convido a vir comigo, onde a gente vai ficar um tempinho juntos aqui estudando os principais temas da Medicina Preventiva vinculados à prova da USP. Te garanto que você vai conseguir revisitar os temas que com certeza vão estar domingo na tua prova, tá? Então vem comigo, passa esse tempinho aqui, vamos revisitar esses temas. Trouxe vários temas sociais, muitos temas vinculados a estudos epidemiológicos que a USP ama. A gente vai revisitar esses temas que têm realmente uma relevância estatística para a prova e vai te ajudar demais a gabaritar as questões da medicina preventiva. Então vem comigo, te espero aqui nessa nossa aula. Fala pessoal, vamos começar aqui o nosso plantão da USP da Medicina Preventiva. A prova da USP é uma prova muito previsível em relação à medicina preventiva, né? É uma prova que cobre muitos aspectos ali, principalmente de estudos, análise desse intervalo de confiança, tipos de estudo. Então a gente vai pegar boa parte da nossa aula, do nosso plantão, para a gente poder estar revisando esses pontos, tá? É uma prova, como a gente tinha discutido aqui no nosso Dissecando a Prova, né, que cai muito estudos epidemiológicos. É uma prova que cai muitos gráficos, é uma prova muito visual, né, a prova da USP, inclusive nas outras áreas. Mas também cai muitos aspectos sociais, a gente vai estar discutindo aqui com você também. Claro, é uma prova muito crítica, tá? Do ponto de vista de epidemiologia, a gente vai ver que cai muito sobre pensar do ponto de vista epidemiológico, raciocinar em cima de uma questão. Então não é algo muito decoreba, tá? É algo realmente ali com um senso crítico, com um senso social importante. Então vamos começar aqui, claro, por estudos epidemiológicos. Galera, a gente vai pegar boa parte do nosso plantão realmente para estar discutindo isso, tá? Então vai ser super importante você estar comigo aí, pelo menos aqui, nesse primeiro momento da aula, onde a gente vai dissecar tudo de estudos epidemiológicos, a gente vai falar aqui sobre medidas de associação, a gente vai discutir sobre intervalo de confiança, tá? Então vai ser algo importante aí para você estar pegando em relação a todos os pontos de estudos epidemiológicos. Coloquei aqui uma questãozinha, cara, como a USP cobra, tá? E vamos parar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre estudos observacionais. Quando a gente fala de estudo observacional, a gente está discutindo aqueles estudos que não têm intervenção, ou seja, eu não faço droga nova, eu não faço intervenção nova, eu apenas observo. Então, é um estudo só para você observar, ou seja, o fator de exposição já está presente lá, o desfecho já está presente lá e eu estou só observando ali a minha população. Esses estudos eu posso observar uma única vez, que aí seria um estudo transversal, ou eu posso observar várias vezes, e aí seria um estudo longitudinal, né, quando eu observo mais de uma vez. Quando a gente fala de estudos transversais, eu posso observar uma população como um todo, ou eu posso observar de um por um. Como é que eu observo uma população como um todo? Então, quando eu tenho, por exemplo, um banco de dados importante, então um DataSUS, tá? Então você vai lá, você observa, eu quero que você me diga a prevalência de diabetes na tua cidade. Então você vai lá, abre no DataSUS os dados da sua cidade e observa uma única vez, você me diz, Rafaela, aqui 30% da população da minha cidade tem diabetes. Então veja que você fez um estudo, foi um estudo ecológico e você observou o agregado populacional a partir desse banco de dados. Mas você pode observar de pessoa para pessoa. Então, eu quero a prevalência de diabetes no seu ambulatório. Você diz, pronto, então eu vou tirar aqui essa semana para observar ali cada paciente que for atendido. Eu vou observar se ele tem ou se ele não tem diabetes. Então, você fez o quê? Uma observação do paciente uma única vez, ou seja, foi individuado. Isso daí a gente observa, a gente chama de estudo transversal ou estudo de prevalência. Nos longitudinais, a gente divide em coorte e em caso controle. Longitudinal, eu sempre vou observar um fator de exposição e um desfecho, para eu poder fazer correlação. Perceba que no transversal eu não consigo fazer correlação. Então, você pode observar as pessoas diabéticas do seu ambulatório e dizer o seguinte, eu observo que as pessoas diabéticas geralmente
elas são obesas. Será que a obesidade é um fator de risco para você ter diabetes ou será que diabetes é um fator de risco para você ter obesidade? Então você não consegue dizer, você só levantou essa hipótese. No longitudinal você consegue, porque você consegue pegar pessoas obesas e observar durante um tempo para ver se elas vão desenvolver diabetes e com isso fazer a associação, dizer não, a obesidade realmente é um fator de risco, é um fator protetor para aquele desfecho. Então veja que no longitudinal eu sempre faço aqui a associação de um fator de exposição e de um desfecho. Se eu parto do fator de exposição rumo ao desfecho, ou seja, eu vou dividir em pacientes expostos, pacientes não expostos, e vou sair estudando esses pacientes para ver quem vai desenvolver a doença, eu chamo isso de coorte. Geralmente, coorte ela é prospectiva, ela é daqui para frente. Então, eu seleciono gente com o fator, gente sem o fator e olho para frente, para o futuro dessas pessoas, para ver quem vai desenvolver a doença ou desfecho. Quando eu faço o raciocínio inverso, ou seja, eu parto da doença e olho para o passado das pessoas para ver se elas tinham um fator de exposição no passado, isso é caso controle. Então, quando eu parto da doença rumo ao fator de exposição, eu estou diante de um caso controle. E é fácil você memorizar isso. Veja, caso controle, ou seja, um grupo é caso, um grupo é o quê? Doente. Então, eu estou partindo do desfecho e olho para o passado. Por isso que a gente diz que ele olha daqui para trás, ele é retrospectivo. Rafaela, existe coorte retrospectiva ou toda coorte é prospectiva? Existe coorte retrospectiva. Vou te dar um exemplo de uma coorte retrospectiva. Quando você, por exemplo, seleciona prontuários de pacientes com fator de exposição lá em 1990 e você sai lendo esses prontuários para ver quem foi desenvolvendo o desfecho, ou seja, partir do fator de exposição rumo ao desenvolvimento do desfecho, mas eu selecionei os prontuários lá no passado. Isso daí é um exemplo de coorte retrospectiva. Fechado? Lembrar que a USP, ela cobra muito vieses, então a gente vai trabalhar muito com vocês aqui os vieses, tá? Mas queria já adiantar aqui um viés importante, que é o viés de seleção. Caso o controle está muito suscetível a viés de seleção, que é aquele viés que diz pra gente que eu selecionei pessoas para o grupo caso e pessoas para o grupo controle muito diferentes entre si. Então, selecionei gente doente, idoso, sexo masculino e gente sadia, eu botei meninas, adolescentes, sexo feminino. Então, selecionei grupos muito diferentes. Isso daí pode deixar o resultado do meu estudo enviesado. Isso daí é o chamado viés de seleção. E caso o controle está muito suscetível a esse viés de seleção. E lembrar que dentre os dois, qual é o melhor para fazer essa associação de fator de risco rumo à doença? O melhor é coorte. Então, lembrar que coorte é o melhor para estabelecer essa relação de causa e efeito, porque na maior parte das vezes é prospectivo, você acompanha ali o paciente mais de perto e não está suscetível a viés de seleção. Aí a gente volta para a questão e diz o seguinte, uma equipe de pesquisa pretende investigar se a exposição a telas por mais de 4 horas diárias está associada à prevalência de insônia em adolescentes. Então, veja, eles querem avaliar uma exposição. Beleza, para isso aplicou um questionário único, no mesmo momento. Se for no mesmo momento, é um estudo que transversal. Se é um estudo transversal, você já tira de cara coorte, caso controle e ensaio clínico. A gente vai ver que os ensaios clínicos, ensaio quase experimental, tudo isso vai ser o quê? Vai ser estudos vinculados à intervenção. Segura aí que a gente vai ver nesses próximos slides. Mas de cara você fez o questionário, você aplicou o questionário ali em um único momento, então isso daí é um estudo transversal. Como foi um questionário que você aplicou de forma individuada, a gente está se referindo a essa coluna aqui do nosso fluxograma. Então foi individuado e a gente fez ali um estudo observacional transversal. Então já tenho a minha resposta. Aí você vai dizer assim, mas Rafaela, eu posso fazer uma associação? Porque veja, a equipe pretende investigar se a exposição à tela está associada à maior prevalência de insônia. Eu posso fazer essa associação, dizer o seguinte, as pessoas que são muito expostas à tela têm insônia. Veja, você pode elencar essa hipótese, mas num estudo transversal você não prova a hipótese. É tanto que ele diz aqui, a partir desses dados calcularam a prevalência de insônia entre expostos e não expostos. Eles só avaliam a prevalência de insônia e mais nada. Eles não conseguem te dar uma associação e dizer, com certeza tela
gera insônia. O que eles podem dizer é, provavelmente, telas geram insônia. A gente precisa de quê? De uma coorte para estar avaliando exposto, não exposto, ao longo do tempo, para eu poder te dizer aí, não, realmente, o uso de telas por mais de 4 horas está associado a um fator de risco para insônia. Fechada a ideia, então aqui você pode aventar a hipótese, mas você não prova essa hipótese. Você precisaria de uma coorte, de um caso controle, enfim, de um estudo longitudinal. Resposta para a gente, letra B. Vamos agora discutir os estudos de intervenção. Estudo de intervenção é mais 500, tá? Então, estudo de intervenção, a gente está discutindo aqui uma intervenção que eu faço. Então, uma droga nova, uma vacina, eu estou fazendo aqui algum padrão de intervenção ali para o meu paciente. Esses estudos, eles são analíticos, ou seja, eu consigo fazer uma análise, eu consigo dizer a droga nova reduziu a incidência de hipertensão, a droga nova curou essa doença, a droga nova é mais efetiva do que o tratamento padrão. Então, eles são estudos analíticos, são estudos de intervenção que eu faço droga nova, vacina, um procedimento novo, eu vou fazer alguma coisa nova. São estudos obrigatoriamente longitudinais e prospectivos, então sempre vou dividir em 2 grupos, como a gente vai ver, tá? E essas intervenções, elas vão ser individuadas. Ou seja, eu vou dividir em 2 grupos aqui, um grupo que vai receber a intervenção e um grupo que vai receber o placebo ou o tratamento padrão. Então, por exemplo, eu descobri uma droga nova revolucionária aqui no tratamento de diabetes. Qual é a droga padrão? É metformina? Então, eu vou selecionar um grupo que vai fazer metformina e um grupo que vai fazer a medicação nova, tá? Eu não posso, do ponto de vista ético, deixar paciente desassistido se já existe um tratamento padrão, tá? Então, eu faço tratamento padrão e eu faço minha droga nova. E aí, vou estudando ao longo dos anos para ver quem desenvolveu ou não o desfecho, ou quem melhorou, quem curou, enfim, eu vou estudar aquele meu desfecho ali em relação à minha intervenção. Fechado, galera. Vamos agora, com base nessa ideia, responder essa questão daqui. Pesquisadores avaliaram a eficácia de um novo suplemento antioxidante para redução de progressão de lesão renal crônica em adultos com taxa de filtração glomerular entre 30 e 60. Os participantes foram distribuídos em proporção de 1 para 1 entre 2 grupos e acompanhados por 24 meses. Primeira coisa aqui que você veja é que eles foram distribuídos em 2 grupos e você fez uma suplementação em um grupo, ou seja, você fez uma intervenção, você fez uma droga nova. O principal desfecho foi redução maior ou igual a 30% na taxa de filtração glomerular durante o segmento. Então, o estudo utilizou aí o ITT, a intenção de tratar com acompanhamento ativo mensal e dispersão controlada dessa intervenção. A tabela abaixo resume os resultados. Além disso, os autores descrevem que a alocação dos grupos foi realizada por meio de sequência gerada por computador. O que é que ele quer dizer isso daqui, ó? A alocação dos participantes foi realizada por meio de sequência gerada por computador. Ele quer dizer que que os participantes foram randomizados. Então, houve aqui uma randomização. A alocação foi realizada por meio dessa sequência gerada por computador. Então, houve uma randomização. Então, a gente está diante de um estudo onde houve randomização dos pacientes e os pacientes receberam intervenção. Então, a gente está diante de quê? De um ensaio clínico randomizado. Tá? Então, para a gente aqui, veja que a letra A, inclusive, eu nem vou avaliar com vocês aqui essa tabela. Veja que a letra A coloca coorte. Coorte não é. Coorte é um estudo observacional. Você fez uma intervenção. Tá? A revisão sistemática também não é uma revisão sistemática. A gente vai ver nos próximos slides. Revisão sistemática é o quê? Um compilado de vários estudos. Então, é você, como pesquisador, pegar ali 10 ensaios clínicos que comparam aqui, por exemplo, esse antioxidante ali hipotético, tá? E você parar, avaliar ali aquele antioxidante por meio de vários outros estudos e gerar uma análise final. Ó, analisei aqui esses 10 ensaios clínicos e eu vi que esse antioxidante é uma porcaria. Ou senão, esse antioxidante é maravilhoso ali para ajudar na taxa de filtração glomerular, tá? Então, não foi o que a gente viu. A gente viu pacientes sendo alocados em 2 grupos de forma randomizada. Ficamos com ensaio clínico randomizado e estudo quase experimental. Por que eu coloquei estudo quase experimental? Porque a USP gosta de colocar isso para vocês. O que é um ensaio clínico quase experimental? Um estudo quase experimental. É um ensaio clínico não randomizado. Veja que aqui a gente realmente está diante de um estudo que seria um estudo de intervenção. Então, pode ser B ou C. Mas quando ele diz que os grupos foram alocados por meio de sequência gerada por computador, ele está querendo dizer o quê? Que houve uma randomização. Então, resposta aqui para a gente é letra P. E bola, tá? Então, vamos dar sequência aqui e vamos avaliar os níveis de evidência. Veja, nível de evidência, a USP, vez ou outra, coloca para vocês e ela gosta de cobrar
os níveis mais elevados nessa pirâmide de Oxford. Então, quando a gente para a gente avaliar os níveis de evidência dos estudos de uma forma geral, a gente vê o quê? Aqueles estudos que são nível de evidência 1 são os estudos mais rebuscados, são estudos vinculados a boas intervenções, são ensaios clínicos randomizados. Então, veja que a gente tem, ó, no nível 1A, as revisões sistemáticas, ou seja, os compilados de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos bem feitos. No nível 1B, a gente vai ter os próprios ensaios clínicos randomizados. No nível 2, a gente vai ter aqui estudos que já baixam um pouco a sua evidência. Por exemplo, o estudo 2A são revisões sistemáticas de coortes, tá? Então, revisões sistemáticas de coortes bem feitas. 2B seriam estudos de coorte ou ensaios clínicos de baixa qualidade metodológica. Então, coorte bem feita ou ensaio clínico ruinzinho, tá? Ensaio clínico de mais baixa qualidade metodológica. E 2C, os estudos ecológicos. Já o 3A, a gente vai ter o quê? As revisões sistemáticas de caso controle. O 3B, o próprio caso controle. E o 4, a gente vai ter relato de série de casos ou estudos de coorte e caso controle de baixa qualidade metodológica. E, por fim, opinião de especialista, que seria o nível 5. Aí veja o que ele pede aqui. Pesquisadores desejam avaliar se a associação entre o consumo médio de ultraprocessados e a prevalência de obesidade entre diferentes capitais brasileiras. Eles utilizaram dados secundários populacionais. Opa, dado secundário populacional é o quê, galera? Utilizei dado secundário populacional, um estudo de agregado. É aquele estudo que eu observo uma única vez. Foi obtido pelo Vigitel. Então, eu utilizei ali os dados do Vigitel e de pesquisas de orçamento familiar, agregando as informações por cidade. Então, aqui ele está te dizendo o quê? Que ele fez um estudo ecológico. Estudo ecológico, qual é o nível de evidência? 2C. Então, resposta aí pra gente, letra C. Rafa, posso estudar associação com estudo ecológico, que eu avalio uma única vez? Veja, aqui a gente tem um enorme asterisco. Por quê? A maior parte das bibliografias relacionadas a estudos dizem que o estudo ecológico em si não consegue avaliar a associação. Ele levanta hipótese, a mesma coisa do estudo transversal, tá? Que é aquele estudo individuado. Ou seja, eu levanto a hipótese, mas eu não provo a hipótese porque eu só olhei uma vez. Tem alguns livros de epidemiologia, de estudos epidemiológicos que dizem, estudos transversais ecológicos são capazes de mostrar ali algumas associações, tá? Então, fica aqui essa grande interrogação, por isso que as provas não colocam se estudo ecológico faz ou não associação, porque se botar que faz associação, a gente anula a questão. Se comprovar lá que não faz associação, a gente vai lá e anula, porque a gente tem bibliografia para os dois, fechado? Mas todo estudo transversal, seja ele de agregado ou individuado, eles levantam boas hipóteses. Vamos trabalhar agora as medidas de associação, tá? Então, medidas de associação, eu queria revisar com você aqui algumas fórmulas. Como é que a USP cobra? Desse jeito, só que assim, aí você olha e você diz, isso aqui, mamão com açúcar, e erra, tá? Então, você precisa entender comigo aqui toda a questão envolvendo aqui essas medidas dessas associações para você não escorregar na sua tabelinha, tá? Então, tá aqui a nossa questãozinha, vamos revisar aqui as medidas de associação. Então, existem algumas medidas. Para os estudos transversais, a gente pode utilizar aqui razão de prevalência. Lembrar que o estudo transversal avalia muito prevalência. E aí a gente faz essa razão de prevalência como? A prevalência no grupo exposto, a prevalência no grupo não exposto. Lembra daquela questão que a gente utilizou um questionário? Então, a gente utilizou um questionário para ver, enfim, pessoas obesas associadas ali a diabetes. Então, você aplicou ali aquele questionário. Então, como é a razão de prevalência? Então, você está avaliando ali a obesidade e você está avaliando, você quer levantar uma hipótese de que pessoas obesas, elas são diabéticas. Então, você acha que a prevalência, que aquele fator obesidade seria importante, tá? Então, você vai botar ali, por exemplo, a prevalência de diabetes nos expostos nos obesos e a prevalência de diabetes nos não obesos, tá? Então, você vai calcular a razão de prevalência. Vai me dar associação? Não vai me dar associação. Só vai dizer que, por exemplo, a prevalência de diabetes nos obesos é maior do que nos não obesos. Só vai falar isso, tá? Mas você não pode fazer as associações. O que é o risco relativo? Veja, risco relativo a gente calcula principalmente para coorte e em ensaio clínico.
O risco relativo é o quê? A incidência, veja que aqui já é incidência. Incidência é o quê? Caso novo. Ou seja, eu preciso estar avaliando ao longo do tempo para eu ver o caso novo surgindo, tá? Diferente do estudo transversal, que avalia mais prevalência e não consegue avaliar a incidência. Beleza. Então, vou botar aqui, ó, a incidência nos expostos, ou seja, expostos ao fator, e a incidência nos não expostos. Isso daqui é o risco relativo. Beleza, e o que seria o odds ratio? O odds ratio a gente calcula principalmente em caso controle. O odds ratio seria o quê? Naquela tabelinha que a gente monta é a fórmula do peixinho. Então, você bota aqui doentes, sadios, teste positivo, fator de exposição presente aqui, fator de exposição ausente. Aí você vai botar aqui, ó, A, B, C e D, os valores. Então, o odds ratio vai ser a fórmula do peixinho. Ó. A é A vezes D, dividido por B vezes C, beleza? E ainda existe o quê? A redução do risco relativo, que a gente chama de RRR, que vai ser 1 menos o próprio risco relativo. Existe a redução absoluta do risco, que vai ser o quê? A incidência no exposto menos a incidência no não exposto. Ou vice-versa, se a incidência do não exposto for maior. E ainda existe o número necessário para tratar, que é o quê? 1 dividido por RAR, que seria aí 1 dividido pela redução absoluta do risco. Beleza? Só para você revisitar essas fórmulas. Vamos dar uma olhada agora nessa questão. Aí você diz assim, ah, Rafa, essa questão aqui é uma molezinha. Ele pede aí, ó, a sinal alternativa que indica como é calculada a principal medida para avaliar se há associação entre tabagismo e DPOC. Aí ele diz, ó, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma importante causa de mortalidade global. E o tabagismo é o principal fator de risco. Um estudo de coorte, opa, se for um estudo de coorte, ele está te pedindo o quê? O risco relativo. Aí você diz, ah, Rafa, risco relativo é a incidência nos expostos dividido pela incidência nos não expostos. Ele está avaliando aqui DPOC como desfecho e ele está avaliando tabagismo, histórico de tabagismo, como fator de exposição. Então, aqui, para mim, fica fácil fazer esse cálculo, mas cuidado. Eu trouxe essa questão porque foi muito semelhante a uma questão que a própria USP fez, tá? Então, o que foi que a USP fez aqui? Se você parar para ver, geralmente quando a gente monta a tabela para fazer essas fórmulas, a gente monta, feito eu montei para você, ó, presença da doença, ausência da doença, fator de exposição presente e fator de exposição ausente. E aqui eu boto A, B, C, D, tá? Então, a partir dessa tabela é que eu faço lá a incidência nos expostos, dividido ali pela incidência nos não expostos. Mas cuidado, veja o que ele fez aqui nessa tabela, ele botou o fator aqui em cima. Ou seja, eu preciso parar e avaliar a incidência realmente conforme o que a gente traz como teoria. Então, o que é a incidência nos expostos? É as pessoas que têm DPOC e que fumam dividido por todas as pessoas que fumam. Isso é a incidência nos expostos. Então, vamos fazer esse cálculo? Então, vai dar o quê? A incidência DPOC em quem fuma A, dividido por todos os expostos, que vai ser quem? A mais C. Isso aqui é a incidência nos expostos. Qual é a incidência nos não expostos? As pessoas que têm DPOC, B, dividido, e que não fumam, aliás, e dividido por todas as pessoas não expostas, que não fumam. B mais D. Então, cuidado, a gente calcula dessa forma daqui, tá? Então, cuidado que ele mudou completamente a tabela. Então, você tem que parar, entender que é incidência no exposto, incidência nesse não exposto, para poder colocar aí na tua tabelinha, tá? Então, pra gente aqui, resposta, letra A, né? Acabamos de fazer esse cálculozinho. Vamos avaliar agora algo que chove nas provas de São Paulo, principalmente na USP, que é a análise do intervalo de confiança. Aqui, galera, ó, entendeu esse conceito? Ó, acerta todas as questões, é muito tranquilo, beleza? Dá uma olhada aí nessa nossa tabelinha e vamos embora aqui fazer essa questãozinha com base nisso daqui que eu vou discutir com vocês. A gente acabou de ver as medidas de associação. Então, quando a gente para a gente avaliar, por exemplo, um RR, que a gente viu que vai ser a incidência no exposto dividido pela incidência no não exposto, eu quero te dizer o quê? Imagina que eu acho um RR de 10. Então, basicamente, eu estou te dizendo que a incidência no exposto é 10 e a incidência no não exposto é 1, por exemplo. Então, eu estou te dizendo que a incidência no exposto é 10 vezes maior do que no não exposto. Você entende que toda vez que esse RR der acima de 1,
quer dizer o quê? Que o valor que está aqui em cima é maior do que o valor que está embaixo, ou seja, a incidência no exposto é maior. Então, isso quer dizer o quê? Que aquele fator de exposição é um fator de risco para causar a doença. Que quem está exposto ali vai ter mais desfecho do que quem não está exposto. Ou seja, se o teu RR der maior do que 1, o estudo, na verdade, está mostrando, aliás, aqui, ó, maior do que 1, o estudo está mostrando que o fator é um fator de risco, que a exposição aumenta o risco de você ter aquele efeito. Agora, vamos para o raciocínio inverso. Imagina que teu RR deu 0,1. Então, é como se na fórmula eu tivesse botado, ó, incidência no exposto dividido por incidência no não exposto, e eu tivesse colocado aqui, ó, incidência no exposto vai ser 1 e no não exposto vai ser 10. Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, ó, as pessoas não expostas têm mais o desfecho do que as expostas. Então, a exposição protege você de ter esse desfecho. Então, quando o RR é menor do que 1, a possibilidade daquele fator ser fator de proteção. Ele protege você de ter esse desfecho. E se o RR for igual a 1, quer dizer que a incidência no exposto e no não exposto é igual. Ou seja, não tem associação ali entre exposição e efeito. Você ser exposto ou não ser exposto, tanto faz. O risco de você ter ali aquela doença, enfim, aquele desfecho é o mesmo. Beleza, com base nessa ideia agora, a gente poderia fazer um estudo. Imagina que a gente faz um estudo de tabagismo. Tá? Tabagismo e câncer de pulmão. E a gente achou um RR de 0,3. Aí você diz, mas peraí, Rafael, um RR de 0,3 menor do que 1, eu estou dizendo que o tabagismo protege contra câncer de pulmão? Será que isso está certo? Veja, isso poderia ser obra do acaso. A gente fez ali e, assim, simplesmente o estudo avaliou desse jeito e foi uma obra do destino. Como é que a gente faz para ter certeza que aquele nosso resultado está correto e a gente realmente publicar algo que seria um resultado correto? A gente avalia o intervalo de confiança. Então, o que é um intervalo de confiança? São medidas estatísticas que mostram para a gente o seguinte, ó, caso você repetisse esse estudo 100 vezes, os valores que você iria achar de RR seriam entre tais e tais valores. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, veja. Imagina que você avaliou uma exposição e uma doença, e o RR deu 1,7, ou seja, aquela exposição é um fator de risco para a doença. Será que foi obra do acaso? Aí você para avaliar o intervalo de confiança. Ele está te dizendo assim, ó, se você repetir o estudo 100 vezes, você vai achar um RR sempre em torno de 1,2 a 2,3, ou seja, sempre maior do que 1. Então, com certeza, aquela exposição ali é um fator de risco, ou seja, há significância estatística e teu estudo eu posso confiar. Agora, vamos dar uma olhada nesse intervalo de confiança daqui, ó, esse RR de 1,7, e aí, se eu repetir esse estudo 100 vezes, ora eu vou ficar menor do que 1, 0,5, e ora maior do que 1, 2,3, ou seja, ora aquele fator vai ser um fator protetor, ora vai ser um fator de risco. Eu não posso confiar nisso. Não há significância estatística. Então, sempre você vai avaliar o intervalo de confiança fazendo o seguinte, ó, você vai olhar a medida de associação. Se for um fator de risco, você olha se o intervalo de confiança está sempre acima de 1. Se tiver, você confia. Se for um fator protetor, você vai olhar se o intervalo de confiança está sempre abaixo de 1. Se tiver, você confia. Ou seja, em poucas palavras, o intervalo de confiança nunca pode englobar 1. Nunca pode ter número menor do que 1 e maior do que 1. Porque se tiver, você está dizendo que ora é fator protetor e ora é fator de risco. Ou seja, não tem significância estatística. Aí vamos parar para a gente fazer essa questão. Ele dá para a gente aqui, ó, várias exposições. Qual exposição realmente eu posso confiar? Aí veja que ele dá para a gente aqui o valor da medida de associação ajustada. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, veja. Primeiro, uso excessivo. A gente viu aqui que era um fator de risco, tá? Então, ele está dando aqui para a gente uma exposição e ele disse aqui que seria um fator de risco. Quando você para você avaliar aqui o uso excessivo aí das redes sociais, tá? Você vê que ora está sendo fator protetor, ora está sendo fator de risco. Eu posso confiar? Não, pessoal, eu não posso confiar. Então, aqui, ó, o uso excessivo de rede social, eu não posso confiar que é um fator de risco realmente para o desfecho. Aí, vamos olhar agora o uso noturno. O uso noturno mostrou que seria um fator de risco para o desfecho. E sempre está acima de 1, ou seja, eu posso confiar. Realmente é um fator que tem significância estatística o uso noturno.
Vamos parar para ver comparação social. Estava aqui como fator de risco, mas ora era fator protetor, ora era fator de risco. Não posso confiar. E busca de aprovação, estava como um fator de risco, mas ora era fator protetor, ora era fator de risco. Também não posso confiar. Então, só o uso noturno aí das redes sociais é que a gente viu que realmente seria um fator de risco com significância estatística para o desfecho. Fechada aí a ideia? A letra A diz, apenas o uso noturno permaneceu associado ao transtorno de ansiedade após ajuste, ou seja, porque a gente olhou o fator ajustado, tá? Após ajuste, por fatores de confusão, verdadeiro. Tá? Então, só trazendo para vocês essa explicação. A gente tem aqui ó, a medida de associação bruta e em seguida a gente ajustou essa medida de associação. E todos os resultados estão sendo avaliados segundo essa coluna do ajustado. Letra B, todos os tipos de uso problemático avaliados permanecem significativamente associados? Não. Apenas um, que seria o uso noturno. O uso excessivo e a comparação social mantiveram associação significativa? Não. E a letra D, nenhum dos tipos de uso problemático avaliado mostrou associação? Não. A gente viu que o uso noturno mostrou, sim, a associação com significância estatística. Caminhamos aqui para a nossa reta final, relacionando aqui os estudos, onde a gente vai discutir um pouquinho tipos de vieses, tá? Então, existem vários vieses aqui de vários estudos. Trouxe aqui para vocês os vieses principais que a USP cobra. Então, vamos começar com o viés de seleção. O que é viés de seleção? A gente já tinha visto isso, lembra? A gente discutiu isso com vocês. É quando você seleciona grupos que são muito heterogêneos. Acontece principalmente em ensaio clínico e em caso controle. Vou selecionar dois grupos, um grupo doente e um grupo sadio. No grupo caso, eu coloquei só idoso do sexo masculino. No grupo sadio, eu coloquei só meninas do gênero feminino e meninas jovens. Então, obviamente, eu vou ter um problema. Então, viés de seleção diz respeito a como você organiza os grupos, tá? Então, os grupos, eles têm que ser bastante homogêneos. Se eu coloquei 3 doentes do gênero masculino, eu tenho que colocar 3 sadios do gênero masculino, mais ou menos na mesma faixa etária. O que é o viés de memória? Também está muito presente em caso controle. E em estudos retrospectivos de uma forma geral. O viés de memória é o seguinte, dividir ali em paciente caso, paciente controle, e eu chego para você, que é um paciente controle, por exemplo, e eu estou avaliando o uso, por exemplo, de um tipo de fórmula láctea, tá? E a associação ali com um padrão de doença celíaca. Então, você seria um grupo controle, e eu paro e pergunto para você o seguinte, ó, você, que é grupo controle, eu quero ver se você teve a exposição lá no seu passado. Quando você tinha em torno de 1 a 2 anos, você tomava o leite XYZ específico para essa idade? Aí você vai dizer, Rafaela, sei, não lembro, né? Eu tinha entre 1 e 2 anos. Então, veja que a gente incorre em um viés chamado viés de memória, tá? Que acomete principalmente os estudos retrospectivos. A gente tem um viés de aferição, que seria aquele viés que está associado a medidas diferentes nos pacientes. Então, por exemplo, estou fazendo aqui um novo antihipertensivo. E no grupo controle, eu estou fazendo ali enalapril. E aí o paciente chega do grupo controle, e aí eu olho o paciente e digo, esse paciente aqui é paciente do enalapril. Vamos, me dê aí o braço, bota o manguito de qualquer jeito, vou aferir ali até sem estetoscópio. Tá? Quando chega o paciente, que eu sei que ele está fazendo a medicação nova, peraí, secou sua bexiga, é melhor o senhor fazer xixi, fique sentadinho aqui durante 5 minutos, vamos botar o seu bracinho na altura do seu coração, agora eu vou pegar o meu estetoscópio. Então, você está aferindo de formas diferentes nos dois grupos, isso daí é viés de aferição. Existe o viés de publicação, que seria o quê? Eu só publico aquilo que me convém, então avaliei uma droga nova, com metformina, e elas foram iguais, ou até ela foi pior do que a metformina, eu não vou publicar isso não, isso daqui vai ser ruim para a indústria, né, dessa medicação, então é melhor ficar calada. Isso daí é viés de publicação, quando a gente só publica aquilo que nos convém. E existe o viés de confusão, que seria aquele viés que está associado ao quê? Está associado a um terceiro fator que está ali no meio e está confundindo as coisas. Exemplo, teve um estudo bem conhecido, né, é o estudo que a gente usa mais como exemplo aí para viés de confusão, que ele avaliou o consumo de café com infarto. E aí ele viu que quem consumia mais café tinha mais infarto. Só que qual era o problema? Tinha um viés de confusão, um fator confundidor aí no meio, porque geralmente quem consumia mais café fumava mais e por isso tinha mais infarto. Então, houve uma associação de café com infarto que depois essa associação caiu por terra, porque foi visto que existia no meio um viés de confusão que não foi avaliado, que foi o tabagismo.
Fechada a ideia? E queria trazer para vocês como bônus esses 3 aqui, que são os que mais caem. Vamos trabalhar eles aqui com calma? Tá? Vamos começar com o conceito de sobrediagnóstico. O que é esse viés de sobrediagnóstico, enfim, que pode acontecer e que a USP ama? Veja, viés de sobrediagnóstico é aquele viés onde você vai ter uma detecção de um caso que nunca se tornaria clínico. Ou seja, você fez diagnósticos a mais de casos que provavelmente o paciente não queria externar sintomatologia daquilo. Quando é que a gente geralmente vê isso? Por exemplo, câncer de próstata. Então, às vezes, tem aquele vozinho, um vozinho ali de 80 anos, certo? Então, aquele vozinho começou a desenvolver um câncer de próstata. E o vozinho morre aos 90 anos de um AVC. E o câncer de próstata tá ali, nunca ia desenvolver sintoma nele. Se eu fizer rastreio para todo mundo, eu vou incorrer nesse erro que seria sobrediagnóstico. Eu vou fazer muitos diagnósticos de problemas que nunca se tornariam clínicos, tá? Ou seja, daqueles problemas que nunca se externariam ali com sintomatologia. O que é que pode acontecer com a sobrevida, tá? Então, o que é que eu posso entender ali em relação à sobrevida quando a gente fala de sobrediagnóstico? Os casos detectados, eles vão morrer por outras causas, mas são contados como possíveis sobreviventes. Então, isso quer dizer o quê? Você fica achando que você aumenta a sobrevida, quando na verdade a sobrevida não é alterada, porque aquele problema nunca se tornaria um problema clínico. E o que é que vai reduzir, o que é que vai acontecer, aliás, com a mortalidade? Você diz nada, Rafa, porque você acabou de dizer que o vozinho morre de 90, com 90 anos de infarto AVC, que não tem nada a ver com o câncer. Exato. Então, não altera a mortalidade. Por quê? Porque o caso nunca se tornaria clínico. O que é agora viés de sobrevida? Veja, viés de sobrevida é a antecipação daquele diagnóstico. O tempo de contagem muda, eu vou te explicar isso, tá? Então, viés de sobrevida é quando você antecipa o diagnóstico de sim algo que se tornaria clínico. Só que a mortalidade também não vai se alterar. E aí, por quê? Veja, preste atenção no que ocorre nesse viés de sobrevida. Imagina aqui a paciente A e a paciente B. São 2 mulheres, certo? Vou colocar aqui a mortalidade dessas mulheres. Tá? Então, eu vou colocar aqui que a paciente A tem, por exemplo, ambas têm 50 anos. Tá? A paciente A vai morrer aos 60 de um câncer de mama. A paciente B também tem 50 anos e também vai morrer aos 60 de um câncer de mama. Só que o que é que acontece? A paciente A, eu fiz um rastreio nela e descobri o câncer de mama aos 52. Ou seja, teoricamente, ela viveu 8 anos pós-diagnóstico, tá? E o câncer surgiu realmente aqui quando ela tinha 52. Já a paciente B, ela tinha 52 anos e o câncer surgiu. Não fiz nenhum rastreio, ela começou a desenvolver sintoma aqui aos 55 e ela morreu aos 60. Então, a gente diz que ela viveu aqui 5 anos com a doença. Aí você tende a avaliar as 2 pacientes e você diz assim, nossa, o rastreio vai ser maravilhoso, porque o rastreio faz com que as pacientes vivam 3 anos a mais. Ó. Essa daqui viveu 8, essa daqui só viveu 5. Você percebe que o rastreio ele não alterou a sobrevida. Você percebe que ambas morreram aos 60 anos, ambas tiveram o câncer surgiu aos 52, só que uma você só fez o diagnóstico quando desenvolveu o sintoma e a outra você fez rastreio. Mas o rastreio mudou em alguma coisa? Essa que fez o rastreio viveu mais? Não. É isso que a gente chama viés de sobrevida. Você só fez antecipar o diagnóstico. Aí a gente tende a achar que o tempo de sobrevida vai mudar, mas não muda. Então, o que muda, na verdade, é o tempo de diagnóstico da doença. Tá? Essa daqui teve 8 anos de tempo de diagnóstico e essa daqui teve 5 anos de tempo de diagnóstico. Por isso que a gente diz que há um aumento artificial aparente da sobrevida, mas quando você vai avaliar, ambas morrem aos 60 anos. Ou seja, a mortalidade é a mesma, tá? Então, isso é viés de sobrevida. E o que é viés de tempo de duração? É uma detecção preferencial de casos de evolução lenta, ou seja, a amostra de casos vai mudar. O que é que isso quer dizer? Veja, a sobrevida do paciente, eu vou explicar isso para vocês, vai ter um aumento artificial,
tá? Então, a sobrevida do paciente, você acha que vai aumentar nesse grupo rastreado em relação ao grupo que não é rastreado, mas no final das contas não vai refletir benefício nenhum. Então, vamos parar para a gente explicar isso daqui em um exemplo, tá? Em relação a viés de tempo de duração. Vamos imaginar aqui a paciente A de novo, a paciente B. A paciente A, ela tem um padrão de câncer de mama extremamente agressivo e que se desenvolve assim muito rapidamente, tá? A paciente B, ela é uma paciente que ela tem um câncer de mama mais padrão, que vai se desenvolvendo ali ao longo do tempo, beleza? Então, a gente tem aqui dois cenários. Vou botar aqui para vocês. Esse daqui é um câncer agressivo. Esse daqui é um câncer de evolução lenta. Aí, o que é que acontece? Quando eu faço o rastreio, eu flagro mais pessoas com um câncer de evolução mais lenta. Por quê? Porque as pessoas que têm um câncer muito agressivo, geralmente elas nem caem nesse rastreio. Elas já desenvolvem sintomas e já vão direto ali para o médico para fazer uma biópsia. Então, a gente tende, no rastreio, a flagrar mais gente com câncer de evolução mais lenta. O que é que vai acontecer? As pacientes que têm um câncer mais agressivo descobrem, por exemplo, aqui aos 40 anos e morrem aos 43. É um câncer de evolução, assim, fulminante. Já as pacientes que têm um câncer de evolução mais lenta descobrem aos 40 anos e morrem aqui aos 60. Então, elas evoluíram ali ao longo de 20 anos, por exemplo, com essa lesão. Tá? Então, você descobriu aqui e você percebeu que elas evoluíram ali durante 20 anos. Já essa daqui, você já fez o diagnóstico, nem foi rastreio, foi um diagnóstico, e elas evoluíram só há 3 anos. Aí você diz, nossa, o rastreio melhora muito, porque o rastreio aumenta 20 anos aí a sobrevida da nossa paciente, e aquelas que não fizeram rastreio morreram com 3 anos. Mas cuidado, o que foi que aconteceu? Você detectou no rastreio, preferencialmente, os casos de evolução mais lenta. Então, são casos diferentes. O rastreio pegou o caso de evolução mais lenta e a pessoa ficou ali durante muito tempo sem sintoma, foi evoluindo aos poucos, você fez o tratamento e a paciente viveu 20 anos. E aquelas que não estavam no rastreio era porque já desenvolviam sintoma que o câncer era muito agressivo. Então, o padrão das doenças era diferente. Aí a gente diz que tende a ter um aumento artificial da sobrevida, mas eu não consigo comparar, porque o câncer A é muito agressivo, enquanto o câncer B não era tão agressivo assim. Beleza? E na mortalidade não vai refletir benefício. Por quê? Porque os cânceres eles estão sendo diferentes. Tá? E o rastreio ele flagrou os casos leves. Então, a gente chama isso de viés de tempo de duração. Fechado. Então, cuidado para não confundir esses vieses. Por isso que eu coloquei aqui essa tabelinha para você. Aí, vamos parar para avaliar essa questão. Ele diz o seguinte, ó. O gráfico a seguir ilustra a evolução temporal das taxas de incidência e mortalidade por câncer de tireoide em uma população submetida a um programa de rastreamento. O aumento dessa incidência, diagnóstico de novos casos após o início desse tratamento, sem uma redução proporcional e significativa na curva de mortalidade, é explicado por. Então, aqui a gente tem, ó, aumento da incidência. Os anos vão passando e a incidência está aumentando. Por quê? Provavelmente eu fiz algum rastreio ali, né? Eu instituí algum rastreio, enfim. E eu consegui realmente detectar casos novos. Mas mudou a mortalidade? Não, a mortalidade continua a mesma. Então, veja que tem um viés aí. Detecto mais casos, mas todo mundo morre do mesmo jeito, tá? Então, a gente percebe que vai estar, ó, nessa nossa tabelinha, tá? Ou seja, vai ser provavelmente um sobrediagnóstico, ó, que não reduz aqui a mortalidade. Pode ser um viés de tempo de duração. Veja, viés de tempo de duração, eu teria que fazer diagnósticos, por exemplo, de um câncer super agressivo de tireoide, tá? E o outro câncer que fosse mais indolente, um câncer de evolução mais lenta. De qualquer forma, não ia refletir muita mudança da mortalidade. Lembra, nenhum deles vai refletir mudança dessa mortalidade. Por quê? Porque você vai fazer diagnóstico ali, muito provavelmente, de casos que não teriam nenhum padrão ali de sintomatologia, tá? E a paciente ia morrer de outra coisa, porque o câncer ia estar se estendendo ali ao longo do tempo e a paciente morreria de outra coisa. E o outro, na verdade, você vai ter uma predileção por fazer diagnóstico de casos realmente mais indolentes e não dos casos que são casos mais graves. Aí a letra A diz viés de tempo de duração, ou seja, aquele viés associado a eu faço detecção de casos mais leves. Já que ele se refere à antecipação do diagnóstico pelo rastreamento, o que prolonga artificialmente o tempo que o paciente sabe da doença. Veja, o viés de tempo de duração
é o que detecta preferencialmente os casos de evolução lenta. O que antecipa o diagnóstico é o viés de sobrevida, tá? Então, o conceito aqui está errado. Viés de sobrevida refere-se à detecção preferencial pelo rastreamento de casos com evolução mais lenta? Não, isso daqui é viés de tempo de duração. Isso daí for um falso negativo, refere-se a um indivíduo doente que é incorretamente classificado como sadio pelos testes de rastreio que subestima a real incidência da doença? Não, na verdade, teoricamente, se você parar aqui, veja, para aumentar a incidência, você tinha que ter o quê? Muito positivo e não falso negativo. Né? Você teria que ter ali muito falso positivo, por exemplo, para a gente ter um aumento aqui dessa incidência, tá? Então tá falso. E por fim, sobrediagnóstico, refere-se à detecção de uma condição corretamente diagnosticada, que no entanto não progrediria para causar sintoma ou morte clínica durante o tempo de vida do paciente, verdadeiro, e que não vai alterar ali a mortalidade do teu paciente. Então, uma questãozinha mais difícil, só para a gente pegar aqui esses vieses do jeito que a USP gosta, tá? Vamos fechar agora com tipos de variáveis. O que é que eu queria trazer para vocês com tipos de variáveis? Então, ele traz para a gente um estudo e ele mostra aqui para a gente, ele diz que esse gráfico aqui reflete um trecho de um estudo que estava avaliando ali um tratamento novo para obesidade, que foi uma revisão bibliográfica que explora a origem e desenvolvimento do termo incretina, as ações do GIP e do GLP-1 até a formação de novas moléculas, tendo como destaque a tirzepatida. Beleza. Com base na análise desse gráfico, podemos dizer que a variável estudada nessa representação foi qual? Então, a gente de cara tem aqui a associação de várias doses da tirzepatida, tá? Então, tem de 5, tem de 10, tem de 15, e a gente está avaliando ela com a alteração do peso corporal do paciente. Então, veja que o gráfico é o peso corporal, e ele diz o seguinte, você está avaliando qual tipo de variável em associação com a dose? Seria o peso corporal. Beleza, mas o peso corporal é qual tipo de variável? Então, a gente divide em variável qualitativa e quantitativa. Veja, quantitativa é a variável de número, que é expressa por um número, por uma quantidade. Ela pode ser expressa por um número quebrado, um número com vírgula, certo? Ou seja, permite valores fracionados, a gente diz que são variáveis contínuas, que elas continuam após a vírgula. E existem as variáveis discretas, que é aquela que só admite um número inteiro, por exemplo, número de filhos, frequência cardíaca, então só admite um número, 1, 2, 3, 0, não admite, por exemplo, 2,5, tá? Então isso daí seria uma variável discreta. E existem as variáveis qualitativas, que são aquelas que são nomes. Então, se esses nomes eles tiverem que estar em ordem, por exemplo, escolaridade, então você fez o maternal, fez ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, tem que seguir uma ordem, a gente vai dizer que é uma qualitativa ordinal. Se não precisar de ordem, a gente vai chamar de nominal. Então, gênero, classificação sanguínea, não tem uma ordem específica. Fechada essa ideia, agora ficou simples da gente responder. Veja que a associação da medicação é com peso. Peso é uma variável o quê? Aí você diz, peso é um número, então vai ser quantitativa. E o peso, eu posso expressar com vírgula depois? Posso, ele continua após a vírgula, então vai ser uma variável o quê? Contínua. A resposta pra gente, letra D. Fechamos tudo, galerinha, de estudos epidemiológicos. Agora eu queria discutir com vocês atenção primária, SUS, a gente vai discutir declaração de óbito, a gente vai discutir outros temas, já que a gente fechou tudo aqui de estudos epidemiológicos, tá? Então, vamos começar aqui com a atenção primária. O que é que eu queria trazer para vocês que a USP gosta muito? Ela gosta muito de trazer os princípios da atenção primária. E a gente vai lembrar que existem os princípios essenciais, que a gente diz aqui que é um assunto fácil. Então, você escreve isso na hora da prova, você vai lembrar de acesso, coordenação, integralidade e longitudinalidade. E a gente vai lembrar o quê? Fácil. Acesso seria o quê? A atenção primária é a grande porta de entrada do SUS. Ela facilita o acesso do paciente ao SUS. Integralidade é o quê? Ela olha a pessoa como um todo. Ela faz medidas de prevenção, cura, reabilitação.
Longitudinalidade é o quê? A continuidade do cuidado, ou seja, ela está sempre olhando você, cada novo problema que surge, os seus problemas crônicos, ela está sempre acompanhando você. E coordenação do cuidado é, caso você precise, você vai ser referenciado ali para outra unidade para resolver o seu problema de saúde. Então, ela vai resolver 85% dos problemas de saúde de uma população, mas caso ela não consiga resolver ali, ela vai te encaminhar para um serviço que vai conseguir resolver o teu problema. Então, ela é a grande coordenadora do cuidado. Ela faz toda a referência e pega a contra-referência do que foi feito com você naquele serviço. E existem os princípios derivados, que são princípios o quê? Focados em abordagem familiar. Ela olha muito para você, mas também o contexto da sua família. Ela tem muito enfoque comunitário, então ela visa muito tentar resolver os problemas de saúde daquela população, conversar com a população, fazer territorialização. Ela olha muito para a comunidade. E a competência cultural, ela respeita suas crenças, ela adequa a sua fala para que você consiga entender, para que o paciente entenda ali a fala daquele profissional. Então ela respeita a sua cultura, respeita a sua fala. Ela integra a sua cultura ali naquele plano terapêutico. Aí a gente vem para a questão, veja, eu trouxe questões exatamente com contextos que a USP cobra para que a gente discuta de forma mais aprofundada aquilo que a gente falou na aula, tá? Mas a gente discuta de forma mais aprofundada na questão. Aí veja o que ele diz, ó, seu João, 65 anos, hipertenso e diabético, é acompanhado há 8 anos pela mesma equipe de saúde da família, estabelecendo um forte vínculo com o agente comunitário de saúde e a enfermeira da unidade básica. Recentemente, após uma consulta com o oftalmologista na atenção especializada, seu João retorna ao UBS com dúvidas sobre a nova prescrição de colírio e a necessidade de exames complementares. Então veja que a gente tem aqui, por exemplo, um forte exemplo de coordenação do cuidado. Ele é acompanhado pela mesma equipe naquela unidade de saúde e ele foi referenciado para um oftalmo que cuidou do olho dele, que contra-referenciou, e a atenção primária fica acompanhando ali o uso desse colírio, tá? A enfermeira revisa o plano do especialista, esclarece as dúvidas e insere o monitoramento dos colírios no plano de cuidado domiciliar, articulando o retorno para 15 dias. A atuação contínua, aí veja o que ele fala, ó, a atuação contínua da equipe ao zelar pela saúde de seu João ao longo dos anos e ao integrar as informações do cuidado especializado é um exemplo de quê? Ou seja, ele está te dizendo, o fato de você cuidar de forma contínua, de você formar vínculo, isso daí é um exemplo de longitudinalidade. E o fato de você pegar a receita de seu João, feito pelo oftalmologista lá da atenção secundária, e você parar, colocar aquilo dali no seu plano terapêutico, dessa UBS, fazer o acompanhamento, poder estar acompanhando o que ele está fazendo nos outros serviços, isso é um grande exemplo de coordenação do cuidado, galerinha. Então, resposta aí pra gente, letra B. Rafaela, tem algum indício aí pra gente de primeiro contato? Não, o primeiro contato é o quê? Se ele precisasse chegar em uma unidade e ele fosse atendido, né? Então, a unidade como uma grande porta de entrada do SUS. Tem indícios ali de integralidade? Não, veja, integralidade é o quê? Se tivesse dito, ó, a equipe fez um plano terapêutico que prezou ali pela prevenção, conversou com ele sobre promoção de saúde, conversou sobre o colírio, conversou sobre reabilitação, olhou ele como um todo. Aqui não, aqui a equipe está querendo continuar esse contato de forma longitudinal e pegou a contra-referência do que o especialista fez para colocar no seu plano terapêutico. Fechado? Vamos agora estudar um pouquinho as posturas da atenção primária, focado realmente ali no nosso paciente, tá? Então, quais seriam essas posturas? Então, coloquei aqui para vocês algumas posturas importantes que a gente precisa ter em mente para resolver as questões da USP. Primeira postura, acolhimento. Então, veja, a atenção primária, ela precisa receber o paciente sem julgamento. Ela vai ouvir atentamente e legitimizar o sofrimento desse paciente. Vai garantir que toda a demanda seja escutada, mesmo que não seja resolvida. Isso daqui é algo que a USP ama cobrar. Como, Rafa? Chega um paciente, como é que a USP coloca isso para você? Chegou um paciente lá na atenção primária que não é da área, devo ou não devo atender? Aí eu coloquei aqui para você o resuminho. Ó. Pacientes de outras áreas, eles devem ser atendidos como? Se necessidade de acompanhamento longitudinal e não tem risco, tu manda para a unidade de origem. Se o problema for grave ou exige atendimento imediato, você atende. Então, como é a questão da USP? Qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Dona Zefinha vem para uma consulta, ela foi visitar a filha em outra cidade, enfim, em outro local, e foi para uma UBS que não é a UBS dela.
Devo ou não devo atender Dona Zefinha? Então, você vai fazer o acolhimento, você vai ouvir Dona Zefinha e você vai ter dois caminhos. Ela tá grave, é algo que ela precisa ser atendida hoje, ela tá muito ansiosa, eu preciso resolver esse problema hoje, sim. Se for, você atende a grande porta de entrada do SUS. Não, Dona Zefinha veio para eu renovar a receita. Não, então nesse caso o melhor é que ela volte para a unidade dela, até porque essa receita vai ser renovada e precisa ver o acompanhamento longitudinal dela. Fechado sempre esse raciocínio. Lembrar que em relação à responsabilização, a gente tem que assumir o compromisso pelo acompanhamento longitudinal do nosso paciente e evitar jogar o paciente para serviços especializados sem necessidade. Vou tentar resolver todos os problemas de saúde do meu paciente ali. Se eu não conseguir, aqui eu referencio, mas sempre feito a questão do seu João. Pego o que o paciente fez lá no serviço especializado para poder fazer o acompanhamento. Lembrar que é sempre trabalhar de forma colaborativa e utiliza os diferentes saberes. E lembrar da autonomia e empoderamento do paciente. Então, a gente vai sempre negociar a conduta, fazer decisão compartilhada, ensinar autocuidado e favorecer as escolhas informadas, tá? Beleza, vamos aqui para a nossa questão, que diz: Dona Maria, 78 anos, em situação de rua há 3 meses, com histórico de diabetes e hipertensão arterial, procura uma unidade básica de saúde acompanhada por um voluntário. Ela não é residente da área de cobertura da unidade, mas tem perambulado pelas ruas próximas. Apresenta intensa dor em tornozelo direito, febre baixa, aferida pelo voluntário e uma úlcera infectada no pé, com sinais claros de complicação do diabetes, ou seja, pé diabético. Dona Maria relata que não tem usado suas medicações corretamente e que está sem fazer suas refeições há um dia. Qual deve ser a conduta imediata e prioritária? Veja, a primeira coisa que eu devo parar para pensar aqui. Devo atender Dona Maria hoje ou eu posso... Não, vou acolher ela aqui, vou marcar, vou tentar cadastrar ela em algum UBS. Devo postergar o atendimento dela ou devo atender ela no dia? Que é aquele raciocínio que a gente está discutindo aqui. Preciso atender ela no dia. Né? Provavelmente ela tem tuberculose, provavelmente, enfim, ela é uma paciente que ela necessita ser acolhida e atendida naquele dia. Ela está com a úlcera infectada, então eu preciso parar e atender ela naquele dia. Aí veja, eu posso dar uma refeição ali para ela, providenciar uma refeição, enfim, tentar providenciar uma refeição. Posso ali fazer toda a higienização dessa úlcera, vou, enfim, iniciar um tratamento ali para tuberculose, enfim. Posso parar para fazer tudo isso e dizer a ela, pronto, seu atendimento acabou, a senhora está aqui com suas receitas, né, pode pegar na farmácia e tocar ali a paciente. Não, pessoal. Por quê? Porque, veja, a paciente vai voltar para a rua. A paciente vai continuar sem nenhuma assistência, a úlcera vai infectar de novo. Eu preciso fazer esse acompanhamento mais de perto para ver se realmente é uma tuberculose, para talvez iniciar um tratamento. Então, o que é que eu preciso aqui nesse caso? Eu preciso acionar outros setores da sociedade que me ajudem. A paciente, ela, por exemplo, não pode morar na UBS, mas eu posso acionar um CRAS para ajudar essa paciente, enfim, a achar uma moradia, para ajudar essa paciente, para referenciar essa paciente para algum lugar que possa acolher a paciente ficar um tempo residindo nesse lugar, que forneça alimentação. Você percebe? Então, eu preciso acionar outros setores da sociedade para me ajudar nisso. Não posso simplesmente prescrever ali os medicamentos e a paciente voltar para a rua. A letra A diz: acolher a paciente e realizar a classificação de risco. E se a urgência for moderada, agendar uma consulta? Não, ela precisa ser atendida hoje. A paciente está com febre, a paciente está com fome. Letra B, orientar o voluntário a conduzir a paciente a um serviço de pronto atendimento devido à potencial gravidade de infecção e às necessidades de exames complexos? Não. Eu posso atender essa paciente lá na unidade. Veja que não é, por exemplo, um infarto, que eu preciso de um eletro, não é, enfim, um AVC hemorrágico, que eu preciso de uma toma. Eu consigo atender, fazer um atendimento de urgência, no caso dela, dentro da própria unidade de saúde. C. Realizar o acolhimento imediato, iniciar a avaliação clínica da lesão e da glicemia e acionar a equipe do consultório de rua daquela região para iniciar o acompanhamento longitudinal e fazer toda a articulação intersetorial. Perfeito, a letra C, tá? Então é assim que a USP vai colocar para você. Letra D, dispensar um curativo e analgésico de uso imediato e iniciar o processo de cadastramento familiar, orientando a paciente a aguardar o contato do ACS e mandar a paciente embora? Não, eu preciso tentar resolver a vida dessa paciente, tá? Acionando outros setores, eu vou resolver a vida dela do ponto de vista de saúde, mas acionar outros setores que resolvam a vida dela do ponto de vista de assistência social. Então, pra gente aqui, melhor resposta é a letra C. Aí vamos dar um passo para frente e vamos ver aqui o papel do profissional de saúde frente à violência. Isso daqui cai em
muito, galera, muito na USP. Então, todo ano cai uma questão falando sobre o papel do profissional de saúde frente a casos de violência. O que é que você precisa fazer? Então, eu botei de forma bem sistematizada aqui para você. Primeiro, acolhimento e escuta qualificada. Então, você vai ter que criar um ambiente seguro e privado. Permitir que a pessoa fale no seu tempo. Identificação de risco. Você vai avaliar risco iminente de morte. Então, a pessoa sofreu ali uma violência e está com um tiro na barriga. Preciso avaliar e cuidar especialmente desse risco de morte, tá? Notificação. Sempre eu vou fazer a notificação compulsória dos casos de violência interpessoal, autoprovocada. Sempre, 100% das vezes eu vou fazer essa notificação. Essa notificação independe da vontade do paciente. Por quê? Porque é uma notificação sigilosa que respeita a identidade do paciente. Então, o paciente não quer que eu notifique. Independente dele querer ou não, você vai fazer a notificação para o SINAM. Tá? É a notificação compulsória. Detalhe, essa notificação, você tem até 7 dias para fazer uma notificação semanal. Exceto se for um caso de violência sexual e tentativa de suicídio, que aí você precisa fazer em até 24 horas. Essa notificação, você não precisa colocar o nome do paciente, por isso que independe da vontade dele. Que ele queira ou que ele não queira, você vai notificar o SINAM. Tá? Essa notificação é sigilosa e é uma notificação que não substitui a denúncia policial. Devo fazer todo o registro em prontuário. Então, você vai descrever minuciosamente, sem nenhum julgamento, mas você vai descrever todas as lesões ali que você achou no seu paciente, tá? Vai relatar todos os achados clínicos. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, imagina que você está diante de um caso de violência contra a mulher. E a paciente diz, não quero denunciar o meu companheiro. Aí você, ok, registra tudo em prontuário, certo? Você não é polícia para você abrir um boletim de ocorrência na unidade de saúde, você conversou com a paciente, você orienta a paciente diz, não quero falar nada, eu não quero denunciar o meu companheiro, ok. Daqui a 2 dias, essa mulher vai lá na polícia e denuncia, e diz que foi atendido lá na sua unidade. Então, o seu prontuário vai ser o quê? Uma prova dela, tá? Então, registra tudo direitinho lá no seu prontuário. Plano de segurança, então ensinar sinais de alerta, ensinar locais seguros, a quem aquele paciente pode acionar, tá? Para romper o ciclo dessa violência, fornecer contato ali de polícia, CRAS. Então você vai orientar a paciente muito direitinho, ou paciente, né? De uma forma geral, você vai orientar aquela pessoa que foi vítima de violência bem direitinho, os setores da sociedade que ela pode seguir ali para conseguir ficar seguro, tá? E se for vulnerável, sim, você precisa chamar a polícia. Então, se for criança, paciente com déficit cognitivo, se for idoso, se for um paciente vulnerável, sim, é polícia na hora. Independente ali da vontade daquela criancinha, enfim, você precisa chamar a polícia ou conselho tutelar. Se for paciente vulnerável, você precisa denunciar ali a autoridade, tá? Fechado, vamos dar uma olhada aqui, ó. Mulher, 35 anos de idade, negra, comparece à unidade básica de saúde com crise de ansiedade, relatando um episódio de agressão verbal e física em uma loja. Ela conta que, ao tentar usar um elevador, foi abordada de forma rude por um funcionário que a impediu de subir, utilizando termos pejorativos e fazendo alusão à cor da sua pele. O funcionário também a empurrou. A paciente apresenta hematoma leve no braço, mas seu maior sofrimento é a angústia emocional gerada pela agressão. Ela diz que não quer se envolver com polícia, mas precisa de ajuda para o ferimento e a ansiedade. Em relação à situação de violência por suspeita de racismo e injúria racial e a conduta obrigatória do serviço de saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. O serviço de saúde deve acolher e tratar o caso, correto, mas a notificação ao SINAM só pode ser realizada se a paciente consentir, não. Notificação ao SINAM é 100% das vezes. Nesse caso daí, até 7 dias. Fechado? B. Não há necessidade de realizar a notificação, pois a paciente é adulta e a motivação principal, que seria racismo, não é considerada agravo de notificação. Falso. Veja, agravo de notificação é qualquer caso de violência interpessoal. Fechado? Então, se tiver violência, vai ser caso de notificação. A portaria, ela não diz assim, tem que ser LGBTfobia, tem que ser racismo. Não. Tá? Ela só diz violência. C. Deve-se notificar imediatamente para as autoridades sanitárias, independente da vontade da paciente, registrando a suspeita de racismo como motivação para a violência. Perfeito. E a letra D, a equipe deve orientar a paciente a realizar a denúncia na delegacia especializada, mas não deve realizar a notificação. Veja, você deve sim orientar a paciente, avisar que racismo é um crime, avisar que aquela pessoa vai ser punida se ela fizer essa denúncia, avisar que é importante fazer esse tipo de denúncia para que hajam as punições corretas e assim a gente consiga cada vez mais tentar superar aí esse crime que seria o racismo. Então, é super importante você fazer essa orientação. Tá? Mas sempre lembrar de também
fazer a notificação. Então, mesmo que a paciente diga, doutor, eu estou indo para a delegacia agora e eu vou denunciar assim, você, beleza, quando a paciente sair, você faz a notificação para o Sinan, não esquece. Fechado? Fechamos aqui o nosso primeiro bloco da aula. Vamos agora para o nosso bola de cristal, onde a gente vai discutir aqui temas importantes para a prova, tá? Então, temas que provavelmente vão estar lá e a gente vai discutir de forma mais sintética, de forma mais reduzida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre promoção da saúde na atenção primária. Então, o que é que eu queria trazer para vocês sobre esse tema? O que é a promoção da saúde, galerinha? Então, promoção da saúde é o processo de capacitar indivíduos e comunidades para aumentar o controle sobre os determinantes da saúde e, assim, melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente já vinha discutindo sobre postura da APS, papel do profissional de saúde, e agora eu queria conversar com vocês sobre promoção da saúde. Então, promoção da saúde é o quê? Eu tentar superar os determinantes sociais da saúde. A gente vai falar sobre esses determinantes, tá? Mas eu tentar ali regular um pouco esses determinantes, ou seja, tentar tirar sedentarismo, tentar ensinar as pessoas a fazer o manuseio correto dos seus alimentos, a ter uma alimentação mais saudável. Então, tudo isso é promoção da saúde. Quando a gente fala de promoção da saúde, o ideal é que ela siga esses 3 pilares. O primeiro, atuar sobre determinantes sociais. Ou seja, você vai conversar ali com o seu paciente, vai fazer medidas para tentar conversar sobre renda, escolaridade, moradia, trabalho, ambiente urbano, transporte, alimentação, cultura, vínculos sociais. Tudo isso é promoção da saúde. O segundo pilar, ação intersetorial. A promoção da saúde vai envolver educação, assistência social, saneamento, urbanismo, transporte. Não é só o setor saúde. Aí você diz assim, Rafaela, mas como assim? Lembra do caso da paciente que estava em situação de rua, que você foi acionar, por exemplo, o CRAS, a assistência social? Então, isso daí é o quê? Seria uma ação de promoção da saúde, tá? Onde você vai tentar tirar aquela pessoa de uma situação de risco a partir ali de outro setor da sociedade. Beleza? E o 3, que é a participação social. A população como protagonista, não apenas como receptora do serviço. Então, o paciente, ele passa a ser protagonista e passa a ser grande responsável ali pela sua saúde, fazendo atividade física, tentando alimentar-se de forma saudável, enfim, o CRAS indo lá, tentando conseguir ali algum auxílio de assistência social para dar mais dignidade à pessoa, beleza? Outro pilar importante, empoderamento. Então, empoderamento é o quê? Eu vou tentar desenvolver habilidades pessoais, desenvolver autonomia, capacidade crítica, tomada das suas decisões. Então, eu vou tentar desenvolver isso no meu paciente. Criar ambientes saudáveis. Então, criar territórios seguros, acessíveis, com áreas verdes. Obviamente, isso daqui não é somente o setor saúde, né? Aí entraria setor de infraestrutura, prefeitura, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Então, você está atendendo um paciente lá na atenção primária e perto daquela unidade tem um parque, tem uma área verde, então você incentivar o paciente a usar aquele parque, tá? Então, tudo isso é promoção da saúde. Política e obviamente, a criação de políticas públicas saudáveis, né? Então, criar programas, ações que promovam o bem-estar. Beleza, então tudo isso seriam aí grandes ações relacionadas à promoção da saúde. A gente para avaliar aqui essa questão. Aí diz, um homem de 58 anos, portador de hipertensão, está em acompanhamento longitudinal na unidade básica de saúde. Ele é convidado a participar de um grupo de caminhada e educação em saúde semanal, organizado pela equipe de estratégia de saúde da família. Neste grupo são discutidos temas como culinária saudável, com ingredientes locais, estímulo à criação de hortas comunitárias, e formas de organização do lazer nos bairros. O objetivo principal do grupo é influenciar os determinantes sociais da saúde e melhorar a qualidade de vida de toda a comunidade. Com base nessas informações e na definição de promoção da saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. As atividades de educação em saúde direcionadas ao controle do uso do sal e adesão às medicações são a principal ação da promoção da saúde. Então, a gente viu diversas ações aí, tá? A principal relacionada à promoção da saúde seriam atividades de educação em saúde, direcionadas ao controle do uso de sal e a adesão às medicações. Veja, a adesão à medicação, a gente vai lembrar que isso daqui, ou seja, você parar e você conversar com o paciente sobre o uso das suas medicações e que ele deve ter adesão àquele tratamento, isso não é promoção da saúde, isso é cuidado já. Então, promoção da saúde, a gente vai lembrar que ele vai agir em determinantes, ele vai tentar fazer com que você viva de forma mais saudável. Ou seja, promoção da saúde eminentemente
feita muito mais para pacientes saudáveis ou para tentar prevenir doença. Se o paciente já tem doença, isso não é mais promoção da saúde, isso já é um cuidado especializado. A letra B, a atividade do grupo, ao focar na criação de ambientes favoráveis à saúde e no reforço da ação comunitária, são exemplos de promoção da saúde, verdadeiro. Aí, realmente, a gente tem um espaço ali que visa realmente atuar em determinantes de saúde e não em doenças específicas. C. A promoção da saúde na atenção primária refere-se principalmente ao diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce não é promoção da saúde. Promoção da saúde é fazer a pessoa viver bem, viver mais e tentar ficar o máximo possível saudável, né? Prevenir doenças. E a letra D, as ações de promoção da saúde voltadas aos pacientes hipertensos refere-se principalmente à prevenção terciária de complicações? Não. Aqui o próprio nome está dizendo prevenção terciária, ou seja, não é prevenção primária. A ação de promoção da saúde é uma prevenção primária, ou agir na pessoa ainda saudável para tentar evitar a doença, tá? Então, resposta correta para a gente, letra B de bola. Vamos agora dar um passo para frente, já que a gente estava conversando muito ali sobre conceitos sociais, enfim, e vamos discutir um pouquinho sobre essas questões sociais relacionadas principalmente a doenças e epidemias, tá? Então, dá uma pausa, faz aí essa questão e vamos discutir aquilo que a gente tinha falado antes, que eram os determinantes sociais da saúde, que a promoção da saúde age muito neles. O que são, galerinha, os determinantes sociais da saúde? Então, veja, são questões sociais, são condições sociais, que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, e influenciam na sua saúde ou na sua doença, ou em fazer com que essa pessoa tenha doença. Eles estruturam oportunidades de saúde e podem gerar iniquidades, e podem gerar doença. Então, determinantes sociais da saúde são condições ali sociais, de relações humanas, que podem fazer você ficar saudável e você ter doença. Coloquei aqui esse diagrama, que é o diagrama de Dowling-Whitehead, que traz para a gente ali as camadas dos determinantes sociais da saúde. Então, tem uma primeira camada aqui que diz respeito a você, a gente não pode mudar. É sua idade, seu gênero, fatores hereditários, tá? Então, isso daí a gente não muda, é uma camada muito individual. Em seguida, vem a camada aqui, onde a gente bota o estilo de vida das pessoas. Ou seja, se você é sedentário, se você faz atividade física, essa camada eu como médica, já posso conversar com você e tentar mudar. Em seguida, vem outra camada, que são as redes sociais e comunitárias. Então, você tem ali apoio dos seus amigos, né? Ou você é sozinho, você mora sozinho, vive sozinho em outra cidade, você não tem contato com seus parentes, com sua família, você vive mais isolado. Em seguida, vem a outra camada, que são as condições de vida e de trabalho. Então, nessa camada tem o quê? Desemprego, saneamento básico, acesso a serviços de saúde, sua habitação, sistemas relacionados à sua educação. Então, são condições de vida e de trabalho. E, por fim, tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, tudo isso daí são determinantes sociais da saúde. E que eu posso conversar com você, estruturar ali parceria com outros setores para tentar melhorar. Vou te dar um exemplo clássico. Imagina que você mora em um bairro que não tem água encanada. Então, aquele bairro ele é muito afetado por parasitoses, por doenças diarreicas. Aí eu vou e estruturo com a prefeitura, né? Denuncio, vou lá, converso com a prefeitura, a gente vai e faz parceria com a Secretaria de Infraestrutura e de Obras, e eles vão e fornecem água encanada agora, vão e fizeram toda uma rede de saneamento de esgoto. Então, isso daí é o quê? Eu agi em cima de um determinante, que era saneamento básico, e eu gerei saúde para a população, beleza? Só que esses determinantes, como a gente viu, eles podem aproximar as pessoas quando eles são bem vistos, quando eles são trabalhados, né? Então, eles podem diminuir desigualdades, ou eles podem assentar desigualdades, ou eles podem aumentar as iniquidades, tá? Então, cada vez que a gente não olha para esses determinantes, a gente aumenta as iniquidades. E isso daí pode gerar exemplos marcantes do ponto de vista de epidemias. Como? Veja, a gente vivenciou a Covid-19. E o que foi que a gente viu? Na Covid-19, ou seja, nessa grande pandemia e contextos sociais, né, do ponto de vista ali dessa epidemia. A gente viu a mortalidade muito maior entre pessoas negras, pobres e moradores de periferia. Tudo isso porque isso aqui são determinantes sociais da saúde agindo para aumentar a iniquidade e aumentar a mortalidade.
No Zika, o que foi que a gente viu? Maior impacto em mulheres pobres do Nordeste sem acesso a saneamento. Então, a gente viu maior impacto e essas mulheres tiveram mais filhos com microcefalia. Cólera, a gente viu que quando a gente teve grandes epidemias de cólera, né? Isso aí, enfim, em séculos passados, pela Europa, a gente viu que historicamente estava ligado o quê? A falta de água tratada, de saneamento. Então, os estudos epidemiológicos da cólera lá em Londres, né? Então, com John Snow, ele evidenciou isso, que os bairros de Londres, que eram bairros mais pobres, que geralmente as pessoas pegavam ali água desse mesmo poço, eram os bairros mais contaminados, ou seja, os determinantes de saúde agindo ali para difundir doença e causar epidemia. Tuberculose está mais associada à pobreza, a ambientes com superlotação, prisões, a pacientes com HIV. Então, aqui, o que é que eu quero trazer para vocês? Que questões sociais estão intimamente interligadas ao aumento da iniquidade quando a gente está diante de doenças e de epidemias. Como é que a USP cobra isso? Ela cobra que você raciocine em cima disso. Aí, veja, um estudo de uma UBS Leste observou que maiores taxas de abandono de tratamento para diabetes e as piores taxas de controle glicêmico estão concentradas em microáreas de maior vulnerabilidade social. Ou seja, aí você para e você vê, peraí, tem mais gente com diabetes descompensada e que não tem adesão ao tratamento em microáreas de maior vulnerabilidade social, onde os pacientes vão enfrentar insegurança alimentar e alta taxa de desemprego, ou seja, os pacientes não têm condição de comer de forma mais saudável. O diagnóstico fisiopatológico do diabetes é universalmente conhecido, mas o sucesso do tratamento está comprometido. Considerando os agravos crônicos sob a perspectiva de determinação social da saúde, essa não é a alternativa correta. A explicação fisiopatológica do diabetes é o elemento mais importante para controle populacional, sendo a função da UBS fornecer prioritariamente a medicação e insulina. Ou seja, ele está te dizendo, diante desse quadro daqui, o melhor é você chegar para o paciente e dizer, a gente conhece a fisiopatologia, faz tua insulina e faz a medicação, a gente vai te fornecer. Isso daí seria o melhor? Veja, isso daí você está agindo de um ponto de vista biomédico, mas você não está agindo em determinante social da saúde. Aí você vai dizer assim, Rafaela, peraí, mas eu vou chegar agora para o paciente e eu vou dar comida para o paciente, eu vou fazer a feira desse meu paciente. Não, mas o que é que você pode fazer? Você pode chamar o paciente, todos os pacientes daquelas microáreas, conversar sobre questões relacionadas à alimentação. Você pode chamar a prefeitura para fazer algumas intervenções ali relacionadas a capacitar essas pessoas para elas entrarem nesse mercado de trabalho. Então, existem N processos que a gente pode fazer para agir nesses determinantes. B. Os determinantes socioeconômicos, como a insegurança alimentar e o desemprego, possuem relação direta com a evolução clínica. Foi o que o enunciado falou, que é regulada por fatores genéticos e comportamentais individuais. E esses fatores devem ser o foco da ação da UBS, pois agir nos determinantes representa grande alvo de uma ação bem estruturada em saúde. Veja que aqui ele está dizendo que os grandes fatores que a gente deve agir são em fatores genéticos e comportamentais. Não tem como eu agir em fator genético. Não tem como eu dizer, teu pai é diabético, tua mãe é diabética, eu vou te dar aqui uma medicação que vai mudar o teu DNA para você não ser diabético. Não tem como eu agir em fatores genéticos, tem como eu agir em fatores comportamentais. E tem como eu tentar agir em fatores, sim, de determinantes sociais. Mas em fatores genéticos eu não consigo, tá? Então tá falso. C. O controle efetivo do diabetes não pode ser visto como um evento puramente biológico, mas está intrinsecamente ligado ao contexto socioeconômico, que aprofunda as desigualdades no acesso ao alimento de qualidade e no segmento médico. Perfeito, aqui a letra C. E a letra D, os expressivos progressos tecnológicos no campo médico-científico têm permitido neutralizar os efeitos das desigualdades sociais? Não, é tanto que o enunciado trouxe exatamente essas questões relacionadas às desigualdades, tá? Então, fechamos aqui, resposta letra C. Vamos dar um passo para frente e vamos entender melhor essa questão que a gente estava começando a discutir aqui, vulnerabilidade social. Vamos entender um pouquinho os componentes da vulnerabilidade. Existem basicamente 3 componentes de vulnerabilidade, tá? É o que a gente vai entender aqui. Então, dá uma pausa nessa questão e vamos aqui discutir um pouquinho os componentes da vulnerabilidade. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessas vulnerabilidades. Veja, como eu discuti com vocês, a gente tem 3 padrões de vulnerabilidade. A gente tem a vulnerabilidade social, a gente tem a vulnerabilidade individual e a gente vai ter a vulnerabilidade programática. O que é cada uma dessas vulnerabilidades?
A vulnerabilidade individual é aquela que diz respeito a seus aspectos biológicos, emocionais, cognitivos, atitudinais e referente às relações sociais. Ou seja, a vulnerabilidade individual diz respeito ao seu corpo, ao seu biológico e ao seu comportamento. Você ser sedentário, ter relações sexuais desprotegidas, usar drogas injetáveis, você ter uma alteração genética que te predispõe a uma doença, isso daí é vulnerabilidade individual, é o seu comportamento, a forma como você se comporta e suas questões biológicas. Existe a vulnerabilidade social, que diz respeito ao quê? A aspectos culturais, sociais e econômicos, que determinam oportunidades de acesso e bens de serviço. Então, se você tem emprego, tem renda, tem educação. Então, vulnerabilidade social diz respeito a questões sociais, econômicas e culturais. Já a vulnerabilidade programática é a mais simples da gente entender. Diz respeito a recursos sociais para te proteger. Por exemplo, se você mora em um bairro que é muito seguro, você tem um recurso social que é segurança, que é policiamento, ou seja, sua vulnerabilidade programática ela é reduzida. Se você tem acesso ao serviço saúde, então sua vulnerabilidade programática ela é reduzida. Então, vulnerabilidade programática é o quê? São recursos sociais que você tem para te protegerem e te fornecerem uma vida melhor. É acesso à saúde, acesso a medicamento, acesso a exame, acesso à segurança. Fechado essa ideia? Vamos discutir agora a questão. Aí ele diz, um adolescente de 16 anos, gestante de 28 semanas, procurou a unidade básica de saúde para realizar o pré-natal. Ela relata que a equipe que ela não tem moradia fixa. Então, veja, a gente está diante aqui de um contexto de vulnerabilidade social. Encontra-se afastada da família e faz uso experimental de múltiplas drogas. Isso daqui é vulnerabilidade individual. Sem, contudo, ter iniciado o uso injetável. Devido a essas condições, ela nunca conseguiu iniciar o pré-natal e tem medo de ser julgada e excluída do serviço. A equipe se depara com a ausência de protocolos claros e de fluxos intersetoriais estabelecidos com a assistência social para garantir o acompanhamento regular e seguro. Ou seja, existe um déficit enorme em relação aos serviços de assistência social e protocolos de saúde para ajudar essa menina. Ou seja, a menina está desassistida do ponto de vista de proteção social. Então, essa é uma vulnerabilidade programática. Aí, no final, ele diz, sob a perspectiva das análises de vulnerabilidade, a gente achou individual, social e programática aqui. E dos desafios para a atenção básica, a dificuldade da equipe em garantir o cuidado longitudinal e o acesso da paciente devido à falta de organização do serviço, ou seja, a dificuldade da equipe de deixar o serviço de saúde mais acessível para ela. Isso é qual tipo de vulnerabilidade? Programática. Vulnerabilidade programática é o quê? É uma dificuldade do serviço de saúde, do setor educação, do setor de assistência social em fornecer aquele serviço para a população. Fechado a ideia? Cai demais isso daqui na USP, tá? Então, por isso que eu fiz questão de trazer um bloco para vocês só sobre vulnerabilidade. Dando um passo para frente, vamos discutir agora método SOAP. Quando a gente fala de método SOAP, a gente está falando de um registro no prontuário. Como é que a gente faz esse registro? Veja, o método SOAP, que é RESOAP, a gente vai trazer aqui o S, tudo que é subjetivo, ou seja, queixa, anamnese, sintoma, tudo que o paciente traz, que o paciente fala. O objetivo é o que eu olho, ou seja, o exame físico, laboratorial, exames de imagem, laudo desses exames de imagem, é tudo que eu olho, que eu consigo ver, tá? No A é o quê? A minha avaliação, os meus diagnósticos. Ah, ok, fiz aqui minha lista dos meus problemas que o paciente tem. E o P? O P vai ser o plano, o meu planejamento, minha conduta, o tratamento que eu vou propor para o paciente. Como é que isso cai na USP? Então, ele vai te dar um contexto e vai dizer onde você vai colocar cada um daqueles problemas, daquele exame físico, da avaliação que você fez ali do seu paciente. Aí ele diz, adolescente, sexo feminino, 16 anos de idade, comparece à consulta na unidade básica de saúde acompanhada apenas de sua amiga. Apresenta queixa de atraso menstrual e náuseas matinais há cerca de 3 semanas. Ih, será que ela está grávida? Relata vida sexual ativa e uso incorreto e intermitente de contraceptivo oral, comprado por conta própria. Pede enfaticamente à enfermeira que não conte nada à mãe, pois teme violência e expulsão de casa. Ao ser realizado o teste de gravidez na própria UBS, o resultado é positivo, ou seja, ela está grávida. De cara, você vai ter que quebrar o sigilo, tá? Gravidez na adolescência é igual à quebra de sigilo.
O exame físico não revela outras alterações agudas. Além de iniciar a suplementação de ácido fólico e orientar sobre as primeiras mudanças no estilo de vida, considerando ali o SOAP, assinale a alternativa correta em relação ao campo A, avaliação e ao P de plano. Então, veja, ela trouxe diversos problemas aí pra gente. Alguns vão estar no S, o meu exame físico e o teste de gravidez vão estar no O, eu vou descrever ali no O. O que é que eu vou colocar no A? Aí a letra A diz, no A eu vou colocar atraso menstrual, gravidez, conflito familiar. Veja, eu não preciso botar atraso menstrual. Eu botaria atraso menstrual se eu não tivesse feito o teste. Como eu já fiz o teste e eu já tenho um diagnóstico, eu coloco lá o meu diagnóstico, que vai ser o quê? Gravidez, tá? Atraso menstrual, eu podia colocar, lembrar que nessa avaliação jamais eu coloco nada interrogado, tá? Então, por isso que se eu não tivesse feito o teste, eu não podia botar gravidez interrogada. Eu podia botar atraso menstrual como uma lista dos problemas que eu preciso tentar resolver junto com a minha paciente. Mas de cara, atraso menstrual não entraria aqui, beleza? Letra B, gravidez na adolescência. Verdadeiro, eu já tenho o diagnóstico. Gravidez na adolescência estaria lá na lista dos meus diagnósticos. Vulnerabilidade social e risco de abandono. Verdadeiro. Isso daí foi um diagnóstico importante que eu coloquei ali para minha paciente. Isso daí está dentro da minha lista de problemas. No P, eu vou iniciar imediatamente o pré-natal, vou quebrar o sigilo e vou oferecer apoio da equipe multiprofissional para o manejo da revelação familiar. Verdadeiro, eu preciso quebrar o sigilo da paciente. Gravidez na adolescência é igual a quebra de sigilo. C, na letra A eu vou botar gravidez, problema agudo e necessidade de apoio social, que seria um problema crônico. Veja, eu nem preciso colocar isso daqui entre parênteses, tá? Eu não preciso colocar, mas elenquei aí esses dois problemas, né? Ou seja, esses dois diagnósticos. No P, vou abrir cadastro da paciente para o pré-natal e agendar a primeira consulta médica para o próximo mês, dando prioridade ao sigilo? Não posso dar prioridade ao sigilo. Tá falso a letra C. Letra D, A, vou colocar gestação, verdadeiro. Náuseas matinais? Não, eu já liguei esse sintoma ao meu diagnóstico, que é gestação. Então, não preciso botar náuseas matinais. Fora isso, ele diz realizar a notificação compulsória da gestação na adolescência ao conselho tutelar antes de iniciar qualquer intervenção devido à idade e ao risco de violência doméstica. Não, você pode sim já iniciar o pré-natal, mas lembrar que você precisa sim quebrar o sigilo. Então, resposta é a letra B de bola. Vamos dar um passo para frente e vamos discutir agora níveis de prevenção. Galera, níveis de prevenção basicamente são 5, tá? Então, prevenção primária, secundária, terciária, quaternária e quinquenária. Dentro da prevenção primária, a gente vai ter o quê? Pacientes antes de ficarem doentes, ou seja, pacientes saudáveis. Dentro desse quesito de pacientes saudáveis, a gente já discutiu promoção à saúde, que são medidas para ajudar você a viver melhor e para prevenir várias doenças, e proteção específica, que seria o quê? Uma medida para fazer você se proteger contra uma doença específica, como, por exemplo, vacina. A gente tem a prevenção secundária, que seria o quê? Rastreio, diagnóstico, tratar precocemente a doença, paciente sintomático que você inicia ali tratamento dessa doença, e a terciária, que é reabilitar, ou seja, vou tratar as complicações. Então, secundária e terciária é após a doença já está ali desenvolvida, tá? E existe a prevenção quaternária, que é o quê? Evitar a iatrogenia, então só vou prescrever exame que o paciente tem indicação, só vou solicitar medicação, enfim, que o paciente tenha indicação. Então, vai ser algo que eu vou tentar evitar o máximo possível a iatrogenia. E a prevenção quinquenária é o quê? Vou cuidar do cuidador, vou cuidar do profissional de saúde para que ele oferte um melhor serviço de saúde para a população. Aí a gente vem para cá que diz, homem de 55 anos, fumante e com histórico de infarto do miocárdio comparece ao UBS para uma consulta de rotina. Durante o atendimento com o médico da família, o paciente recebe 2 intervenções. O médico solicita exame de rotina, glicemia, colesterol e frações e realiza a aferição da pressão arterial, planejando iniciar o tratamento caso os exames sejam alterados. Além disto, o médico oferece aconselhamento breve e encaminhamento para o grupo de cessação de tabagismo. Veja, o médico solicitou exame de rastreio, então a gente já tem ali uma prevenção secundária, tá? E ele vai iniciar medicação caso o paciente venha com a dislipidemia, por exemplo, ou com a glicemia alterada. Além disto, o médico oferece aconselhamento breve e encaminhamento para o grupo de cessação do tabagismo da Unidade Básica de Saúde. Isso por quê? Porque o paciente é tabagista, ele não é fumante, eu quero tentar tratar o tabagismo. Então, aqui eu estou fazendo tratamento de um problema de saúde que o paciente tem.
Considerando os níveis de prevenção propostos pelo modelo de Livre e Clark, pode-se dizer que no atendimento foram realizadas as ações de só prevenção secundária. Rastreio é prevenção secundária, tratamento do tabagismo é prevenção secundária também. Estou tentando tratar algo que o paciente tem. Então, aqui, para mim, ó, prevenção secundária, alternativa letra C. Vamos dar um passo para frente, vamos falar aqui desses dois indicadores de saúde, tá? A gente vai falar sobre indicador de prevalência e de incidência, vem caindo muito na USP. Ambos são chamados de indicadores de morbidade, porque eles vão indicar o que para a gente? Doença, eles vão medir doença, seja casos novos, seja o total de casos, tá? Então, quais são os dois grandes indicadores de prevalência e de incidência? O que é um indicador de prevalência? Veja, ele vai medir o número total de casos, ou seja, os novos e os antigos, todo mundo que é doente no momento. Já o indicador de incidência, ele mede o número de casos novos, ou seja, eu vou medir só os casos que surgiram naquele período, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Coeficiente de prevalência, eu vou botar o número total de casos dividido pela população exposta naquela área. Já o coeficiente de incidência, eu vou botar só os casos novos, dividido pela população exposta naquele período. Como é que a USP coloca isso? Ela vai te dar um quadrinho, é uma prova muito visual, então vai ter muita tabela, muito gráfico. E ela vai pedir o seguinte, ó, que medida de ocorrência ou indicador de saúde está representado na última coluna? Ele está te falando nessa coluna daqui, tá? Beleza, então ele deu pra gente o quê? Ele deu aqui uma faixa etária e deu casos de pacientes hipertensos, pacientes sadios e o total das pessoas. Se você parar para ver, 15% representa o quê? Aí você para para ver, Rafaela, representa aqui o 60 dividido pelos 400. Né? Se eu parar aqui e fizer essa conta, ó, 60 dividido pelos 400, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui 0,15. Então, a gente vai ter exatamente os 15%. Beleza? Se você parar para você observar aqui, esse valor 28,6 seria o quê? Se você parar para perceber, vai ser ó, os 100 dividido aqui pelo total. O que seria esses 40%? Ah, vai ser os 180 dividido aqui pelos 450. Você está percebendo que ele está te dando aqui o total de doentes, que esse número daqui está sendo o total de doentes dividido pela população exposta? Se você parar para ver, está sendo exatamente isso. Ou seja, ele está te dando aqui o coeficiente de prevalência. Ele está te dando o total de doentes dividido pela população exposta. Rafaela, por que não pode ser incidência? Porque incidência, galera, teria que ser só os casos novos. E veja que aqui foi realizado um inquérito epidemiológico transversal, ou seja, eu avalio uma única vez. Então, se eu avalio uma única vez, esses casos aqui de hipertensão, eu não sei se são casos novos ou antigos, eu só tenho um total de casos. Então, por isso que a resposta vai ser letra B de bola, tá? Vamos dar um passo para frente agora e vamos estudar as taxas de mortalidade. A gente já falou sobre morbidade, prevalência e incidência, agora a gente vai falar sobre mortalidade. Quando a gente fala, pessoal, de taxa de mortalidade, eu vou trazer para vocês os conceitos chaves aqui, mas vou trazer duas questõezinhas como um plus a mais para a gente poder estar discutindo isso, tá? Então, quando a gente fala de mortalidade, a gente está medindo o risco de uma pessoa morrer. Dentre os diversos coeficientes de mortalidade que a gente vai ter um coeficiente chamado de letalidade. O que é o coeficiente de letalidade? Veja, que faz parte ali de um dos raciocínios que a gente tem sobre morte, sobre mortalidade. O coeficiente de letalidade, ele vai medir o número de óbitos por uma determinada doença dividido pelo número total de casos dessa doença. Ou seja, ele vai me dar quantas pessoas morrem daquela doença pelo total de pessoas que ficaram doentes. Isso vai ser uma medida de risco de morte. Isso vai medir o quê? O quanto aquela doença é grave, é uma medida de gravidade da doença, o quanto ela mata. Né? E pode medir a eficiência de uma política pública de saúde. Então, a mortalidade por Covid era, por exemplo, 50%. Então, a cada 50 pessoas, a cada 100 pessoas que tinham Covid, 50 morriam. Então, a mortalidade era 50%. Mas a gente fez uma medida pública de saúde, onde a gente atendeu os casos precocemente, onde a gente vacinou a população e a mortalidade caiu para 0,2%. Então, isso mediu o quê? A política pública de saúde que foi efetiva, por exemplo, tá? Existem outros
coeficientes de mortalidade, como o coeficiente de mortalidade geral, que mede o quê? O risco de uma pessoa morrer naquela população. Então, o total de óbitos de uma determinada área dividido pela população daquela área. E existe a mortalidade específica por causa, que seria o quê? O risco de você morrer por aquela causa. Então, é o total de óbitos por uma determinada causa, por exemplo, infarto, IAM, dividido pela população de uma determinada área. Eu vou ter a mortalidade específica por área. Aí, veja, um conceito importante aqui que eu queria toda a tua atenção. Coloquei como uma questão desafio para a gente fazer essa questão e a gente entender um pouquinho mais sobre esse coeficiente de mortalidade, enfim, a gente entender um pouquinho mais aqui sobre taxas de mortalidade de uma forma geral. Vamos ler juntos aqui essa questão, não estava no seu simulado, tá? Então, para permitir uma comparação mais justa e precisa das taxas de mortalidade por uma determinada doença entre diferentes regiões ou países, o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Brasil calcula e divulga taxas de mortalidade padronizadas, também chamadas de ajustadas, além das taxas de mortalidade brutas. A padronização é fundamental porque permite neutralizar o efeito de certas variáveis que influenciam a mortalidade, mas que variam entre as populações, como a estrutura etária. O que é que eu queria que vocês parassem agora para perceber comigo antes da gente responder essa questão? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tem um paciente, o país A e o país B. O país A tem uma taxa de mortalidade de 80 pessoas para cada 100 mil habitantes. Já o país B tem uma taxa de mortalidade de 30 pessoas para cada 100 mil habitantes. Eu posso dizer que o país B é melhor do que o país A? Aí você vai parar, se você olhar de forma bruta, você diz, sim, eu posso dizer. Só que aí eu te digo, eu te revelo aqui que o país A é a Noruega, que 80% da população tem mais de 80 anos. E o país B é a Índia, que só 10% da população tem mais de 80 anos. Aí agora, eu posso te dizer que o país B é melhor, aí você diz, não, Rafa, não pode. Porque veja que quem está morrendo mais aqui nesse país B, então é a população mais jovem, tendo em vista que praticamente as pessoas não conseguem envelhecer nesse país B. Mas no país A, 80% da população, majoritariamente a população é extremamente idosa. Por isso que as pessoas morrem mais, porque elas vão envelhecendo, ficam ali 80, 90, 100 anos e começam a morrer. Então, você percebe que quando a gente para avaliar as taxas de mortalidade brutas, a gente não pode fazer correlações. Por exemplo, nessa coluna aqui de taxa de mortalidade bruta, eu não posso dizer que a situação de saúde de Porto Alegre é pior do que, por exemplo, a de São Paulo. Eu não posso dizer isso. Eu precisaria avaliar o que é a estrutura etária de Porto Alegre e a de São Paulo. Porque se eu avaliar a estrutura etária de Porto Alegre e eu ver que mais de 50% da população seriam pessoas ali com mais de 80 anos, e em São Paulo, por exemplo, só 20% da população teria mais de 80 anos, a situação de saúde de Porto Alegre é melhor. As pessoas estão morrendo mais porque as pessoas são mais idosas. Então, eu preciso o quê? Padronizar essas taxas para eu poder fazer a comparação. E é exatamente isso que a questão pergunta para você. Ele diz, ó, a partir da análise da tabela e do princípio da padronização de taxas de mortalidade para comparar a mortalidade por DAC entre as 3 capitais de forma direta e válida, sem distorção causada por diferenças na composição populacional, deve-se usar obrigatoriamente quais medidas ou informações? Então, a gente precisa avaliar o que é a estrutura etária da nossa população para poder fazer essas análises. Aí a letra A diz, eu vou avaliar a taxa de incidência por DAC e avaliar a letalidade? Não, eu preciso padronizar conforme o quê? A estrutura etária da nossa população. B, as razões de mortalidade proporcional para DAC em cada capital? Não é razão de mortalidade proporcional. É a razão, por exemplo, da mortalidade proporcional por faixa etária. Aí eu consigo fazer uma comparação. Letra C, as taxas de mortalidade padronizadas pela estrutura etária da população. Aí agora sim, eu faço o ajuste ali pela estrutura etária e aí eu consigo fazer aquela comparação. E por fim, o número absoluto de óbitos por DAC e a população total, não. O número absoluto é essa daqui, a taxa bruta, né? Então tá falso, a gente não consegue fazer as comparações se a gente não entender a estrutura etária. Então, resposta para a gente, letra C. No teu simulado, eu coloquei essa questão, que eu considerei uma questão super difícil, para te ajudar a fazer uma análise aqui comigo. Veja o que a questão diz, ó. Um estudo de 2023 analisou a relação entre Produto Interno Bruto per capita e as taxas de mortalidade infantil em 150 países. Utilizando dados oficiais das Nações Unidas, com base nesse estudo, o gráfico abaixo apresenta a correlação entre PIB, então o PIB estaria aqui, ó,
PIB, que seria o eixo X, e a taxa de mortalidade infantil. Então, aqui estaria a taxa de mortalidade infantil de cada um desses países. De acordo com a relação observada no gráfico, qual é a conclusão sobre a relação de PIB e a taxa de mortalidade infantil? Veja, eu consigo dizer que quanto mais o país vai aumentando o seu PIB, mais eu diminuo a mortalidade infantil. Eu consigo te dizer isso. Vamos avaliar cada uma aqui das assertivas. Letra A, quanto menor o PIB per capita, maior a mortalidade infantil, indicando que o desenvolvimento econômico tem impacto na saúde infantil. Isso está verdadeiro. Veja, quanto menor o PIB, quanto mais o PIB ele vem para cá, ó, fica próximo de zero aqui, mais eu vou ter uma mortalidade infantil alta. Isso daqui estaria correto. B, quanto maior o PIB per capita, menor a mortalidade infantil, indicando correlação entre essas variáveis. Aí você diz, é o raciocínio inverso, Rafa. Cuidado. Não é o raciocínio inverso. Por que não é o raciocínio inverso? Porque se você parar para ver, tem uma hora aqui, ó, por exemplo, aqui no 5, mais ou menos, que quanto mais eu vou aumentando o PIB, eu não altero mais a taxa de mortalidade infantil, que já chegou aqui perto de zero. Você percebe isso, ó, eu vou alterando aqui, ó, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, e a mortalidade infantil continua em zero. Então, eu posso dizer que quanto maior o PIB, menor a mortalidade infantil? Não. Eu posso te dizer que quanto maior o PIB, menor a mortalidade infantil, até aqui o 4. Mas do 4 em diante, o que eu for aumentando, eu não diminuo a mortalidade infantil. Então, tá falso. Cuidado, caiu uma questão exatamente igual a essa, mas era sobre cesariana na USP São Paulo. Então, você tinha que ter essa perspicácia do seu raciocínio, de dizer, não, o PIB, ele vai aumentando a partir dessa curva daqui, eu não altero mais a mortalidade infantil. Então, não consigo dizer isso. Letra C, não há relação linear entre PIB per capita e mortalidade infantil, pois a curva é completamente aleatória? Não, sim, tem uma relação, e a gente percebe que a curva não é aleatória. A curva é o quê? Quanto mais a gente vai tendo ali um aumento do PIB até um valor específico, a gente vai diminuindo a mortalidade. O PIB per capita é a única variável que determina a mortalidade infantil? Claro que não. Existem N outros fatores que vão determinar ali a mortalidade, que vão alterar a mortalidade infantil. Então, a resposta para a gente, letra A, questão bem difícil, tá? Coloquei aqui porque já caiu uma parecida, achei que poderia cair aí para vocês teriam que estar atentos. Vamos discutir aqui rapidinho os rastreios, tá? Então, rastreio a gente vai ter basicamente, né, pelo Ministério da Saúde, rastreio para cólon, para mama e para colo uterino. Para cólon, pelo Ministério da Saúde, a gente faz a partir dos 50 anos, se for pela Força Tarefa de Serviços Preventivos Americana, a partir dos 45. Lembrar que geralmente a gente faz sangue oculto nas fezes, ou uma coluna ou uma retossigmoidoscopia, tá? Você escolhe aí um desses exames. Tem uma certa predileção da atenção primária em querer solicitar sangue oculto, tendo em vista que é um exame que o paciente consegue de forma mais rápida. Câncer de próstata e de pulmão não tem recomendação pelo Ministério da Saúde. O câncer de próstata tem uma recomendação pela Sociedade Brasileira de Urologia. Aí a gente faz a partir dos 50 anos nos homens e a partir dos 45 nos homens negros e que tem uma história familiar de câncer de próstata. Câncer de pulmão também não tem recomendação pelo Ministério da Saúde, mas tem recomendação pela Força Tarefa de Serviços Preventiva Americana. A gente faz uma tomografia com baixa emissão de radiação nas pessoas entre 50 e 80 anos e que têm carga tabágica de 20 maços anos ou mais. São pessoas que têm que preencher esses dois critérios e aí elas fazem a tomografia. Para câncer de mama, a gente faz mamografia bienal pelo Ministério da Saúde a partir dos 50. Rafa, e aquela resolução nova que saiu? Não saiu ainda a resolução. Saiu uma nota no site do Ministério da Saúde dizendo que iam solicitar rastreio agora para mulheres mais jovens, a partir dos 40 anos. Mas a gente ainda não tem a diretriz propriamente escrita, tá? Então, por isso que a gente acha que eles vão cobrar a diretriz, enfim, vigente, que ainda recomenda a partir dos 50. Câncer de colo uterino, aí o negócio muda, já saiu a diretriz nova, tá? E vai ser a partir dos 25 aos 64 anos, não mais com Papa Nicolau, mas com DNA HPV. Como a USP coloca isso para você? Exatamente assim, ó, mulher 42 anos de idade, compareceu à unidade de saúde, extremamente ansiosa e solicita rastreamento de câncer. Seu histórico familiar é relevante. Sua mãe foi diagnosticada com câncer de estômago aos 55 e sua irmã com câncer de esôfago aos 58. Recentemente, sua filha de 18 anos recebeu o diagnóstico de câncer de tireoide.
A paciente é assintomática e o exame físico é normal. Considerando o risco familiar e as diretrizes de rastreamento, qual deve ser a conduta? Veja, para nenhum desses cânceres ali a gente tem conduta para rastreio. Então, assim, eu não vou solicitar para nada. Eu posso solicitar para ela para quê? Veja, ela tem 42 anos, ela vai receber ali um rastreio para câncer de colo uterino, mas só. A letra A diz, iniciar o rastreio para câncer de estômago. Não existe rastreio para câncer de estômago, tá? Então, não vou estar solicitando. B, iniciar imediatamente rastreio para câncer de tireoide. Também não existe rastreio para câncer de tireoide medular, tá? Então, tá fora. C, realizar rastreamento de não realizar o rastreamento de câncer de estômago ou tireoide, mas sim de câncer de colo uterino. Sim, aí ela tem critério ali para fazer de câncer de colo uterino. Solicitar rastreamento para câncer de estômago com EDA bianual e para câncer de tireoide realizar ultrassonografia? Não, não tem rastreio para câncer de estômago e para câncer de tireoide, tá? Então, falso, resposta correta para a gente, letra C. E vamos caminhar agora para os nossos dois últimos temas, onde a gente vai discutir um pouco declaração de óbito, quem deve preencher e como a gente vai preencher. Então, vamos começar com essa questão, onde a gente vai discutir quem deve preencher a declaração de óbito. Galera, declaração de óbito vai ser preenchida por um médico. E aí, sempre é por um médico, tá? Nenhum outro profissional de saúde faz, é sempre um médico. E aí, você sempre vai dividir em dois padrões de causa. Se for morte violenta, causa externa, vai sempre para o IML. Se não tiver IML, o médico tem que ser nomeado perito. Então, você está numa cidade pequenininha, enfim, lá no interior, não tem IML, chegou um paciente ali que teve um tiro, você cuidou ali do paciente, o paciente morreu. Então, ao invés de encaminhar o corpo para o IML, já que não tem IML, você vai acionar a autoridade policial e um juiz vai te nomear perito ad hoc ou perito eventual, e aí você preenche a declaração, tá? Mas de cara, sempre causa externa, morte violenta, suicídio, tiro, facada, homicídio, queda, vai ser sempre IML. Agora, morreu de doença, foi uma causa natural, foi uma morte natural, morreu ali de uma doença que não está associada a uma causa externa. Então, vai ser sempre o médico mais coladinho, mais próximo do paciente. Primeiramente, um médico assistente, que é o evolucionista, que está ali todo dia, que evolui o paciente lá na UTI, que conhece o caso do paciente. Não tinha médico evolucionista, então vai ser o médico que prestou assistência na hora do óbito, ou seja, o plantonista. Morreu numa UPA, então não tinha evolucionista, mas tinha um plantonista, então vai ser o plantonista. Rafaela, morreu em casa, morreu sem assistência médica. Eu vejo o 1 e o 2 morreu com assistência. O 3 morreu em casa, então vai ser o médico que prestava assistência ao paciente no formato ambulatorial. Ou seja, o médico de família e comunidade, o médico cardiologista lá da policlínica que o paciente ia, então vai ser o médico que prestava assistência. Se você está na dúvida, não tem médico assistente, morreu sem assistência médica, você não sabe do que morreu, chegou no seu plantão com uma dispneia, você não sabe se era um infarto, se era um TEP, se era uma insuficiência respiratória ali por uma COVID, você não tem noção do que era, encaminha para o SVO, para o Serviço de Verificação de Óbito. E se não tiver SVO, aí qualquer médico do serviço público mais próximo é quem vai preencher. Então, a gente dá essa diquinha, né? IA ou AVA. Então, veja, se morreu com assistência médica, vai ser IA ou seja, primeiro o médico evolucionista, o médico que assistia ao paciente. Se não tinha médico evolucionista, o médico plantonista, o médico que prestou a assistência. E se morreu em casa, o médico que prestava a assistência, ou seja, o médico do serviço ambulatorial, o médico de família e comunidade, por exemplo. Aí a gente vem para essa questão que diz, um paciente de 82 anos, acompanhado pela equipe de estratégia de saúde da família por múltiplas comorbidades, doença de Alzheimer avançada, hipertensão, faleceu em sua residência às 2 horas da manhã. O óbito ocorreu de forma natural, sem violência, e a família nega qualquer evento inesperado ou traumático. Veja, daí de cara você vê que o óbito ocorreu de forma natural, então não tem para que você colocar o paciente, por exemplo, para um médico legista fazer, para o IML, não é IML. Tá? Vai ser IA ou AVA. Só que veja o que ele diz, ó, faleceu em sua residência às 2 horas da manhã. Então, não tinha IA, não tinha médico que assistia e não teve o médico plantonista que prestou assistência. Só vai ter o que? AVA, o médico que prestava assistência. Acabou aqui a nossa história. Então, vai ser sempre o médico que prestava assistência. A família aciona o SAMU, que vai até o local e percebe que o paciente havia morrido há algumas horas. Então, ele faleceu às 2 horas da manhã, a família acordou ali e viu, eita, o paciente, ó, ele está morto. Aí chama o SAMU vai lá, eita, realmente, o paciente morreu. Com base na legislação vigente, nas diretrizes do Ministério da Saúde, quem deve preencher? O AVA, galera, o médico que prestava assistência.
Letra A, o médico do SAMU, pois foi o primeiro a chegar no local. Não, o médico do SAMU chegou, o paciente estava morto há muito tempo. E o médico do SAMU vai escrever o que nessa declaração? Se ele não sabe a história do paciente. B, o médico que prestava assistência, ou seja, o médico da equipe de saúde da família, que ele era acompanhado, verdadeiro. Letra C, o médico do serviço de verificação de óbito, pois o óbito ocorreu sem assistência médica no momento da morte, tornando a causa incerta. Não, o médico que prestava assistência provavelmente vai saber a causa da morte dele. Ele olhava o paciente ali longitudinalmente. Se ele tiver na dúvida, ele não souber a causa, aí é que ele encaminha o corpo para o SVO, tá? E por fim, vamos fechar aqui em como a gente vai preencher a declaração. Então veja, a declaração a gente preenche, principalmente o que cai na prova são essas duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a cascata de evento que levou ao óbito. A parte 2 são doenças que o paciente, porventura, tenha, que não estão ligadas à cascata que levou ao óbito, mas podem ter contribuído para o óbito, mas não estão ligadas ali à cascata de evento. Na parte 1, a gente tem 4 linhas, linha A, B, C e D. Na linha A, você vai sempre colocar aqui a causa imediata do óbito. Aí você vai evitar parada cardíaca, nomes genéricos, parada cardíaca, insuficiência de múltiplos órgãos. Você sempre vai colocar ali, ó, causa imediata. Ou seja, foi um choque cardiogênico, foi um choque hipovolêmico, foi uma insuficiência respiratória, então é a causa imediata. Na linha B e na linha C são as causas intermediárias. E na linha D, a causa básica do óbito. Então, ou seja, a causa que realmente startou toda a cascata que levou ao óbito. Não pule linha. Se você não souber causas intermediárias, você bota só a causa imediata aqui na linha A e a causa básica na linha B. E acabou. Não pula linha, não bota parada cardíaca, não bota insuficiência de múltiplos órgãos, tá? Se souber ali elencar toda a cascata e preencher as 4 linhas, ótimo. Se não souber, bota só a causa imediata e a causa básica. Aí a gente vem para a nossa questão. Aí a questão diz, ó, um paciente de 75 anos com história de doença pulmonar obstrutiva crônica grave, em uso crônico de oxigênio domiciliar e sem lesões de órgão-alvo relevantes, é internado em maio de 2025 devido a um quadro de infecção do trato respiratório. O paciente evolui rapidamente com choque séptico e, apesar do tratamento intensivo, foi a óbito. Considerando a estrutura da declaração de óbito e as regras de codificação de mortalidade, a forma correta de preencher seria qual? Então, veja, do que o paciente morreu? De choque séptico. Certo? Ou seja, vai ser a causa imediata. O choque séptico veio de quê? Se a gente fosse preencher aqui essa declaração para ele. Então, a gente botaria, ó, o choque séptico veio de uma infecção do trato respiratório. Então, a causa imediata vai ser o choque séptico. Que veio de quê? De infecção do trato respiratório. E essa infecção provavelmente veio de quê? Pode ter sido originada ali pela DPOC do paciente, ou seja, é uma DPOC que exacerbou, que causou a infecção do trato respiratório, que causou choque séptico e o paciente morreu. Então, já tenho aqui toda a cascata que levou ao óbito do meu paciente. Aí, na letra A diz, a causa imediata vai ser o choque séptico, a causa intermediária, infecção do trato respiratório, e a causa básica, DPOC, foi o que a gente fez. Não achei nenhuma causa contribuinte. O que é causa contribuinte? É parte 2. Não achei aqui nenhuma doença que eu possa colocar na parte 2. Correto. Então, a letra A, para mim, já responde a minha questão. Letra B, causa imediata, DPOC? Não, a DPOC foi a doença-chave que startou toda a cascata que levou ao óbito. Então, não é a causa imediata, vai ser a causa básica. Letra C, a causa imediata, choque séptico? Correto. Causa básica, infecção do trato respiratório? Eu poderia até pensar em colocar desse jeito. Só que a DPOC, ou ela vai ser causa básica, ou ela não vai estar ali naquela parte 1. Ela não é causa contribuinte, ou seja, uma causa aleatória ali, algum fator que possa ter contribuído para o óbito. Não, foi o grande fator que startou a cascata de evento. Falso, a letra C aqui pra gente. A letra D bota causa imediata, choque séptico? Correto. Causa intermediária, insuficiência respiratória? Correto. Causa básica, pneumonia aguda comunitária? Eu posso até colocar ali, enfim, que pode ter sido uma exacerbação dessa DPOC ou pode ter sido uma pneumonia, correto. Mas a causa contribuinte foi a DPOC? Não, a DPOC, como a gente já discutiu, foi o fator principal que startou toda a cascata de evento que levou ao óbito. Então, ela não entra na parte 2, ela tem que entrar na parte 1. Então, resposta pra gente aqui, letra A, pessoal. E aí, com isso, a gente encerra aqui o nosso plantão da USP. Agradeço demais você ter ficado com a gente aí a semana toda, você ter ficado comigo hoje, pra gente revisitar aqui os principais temas da medicina preventiva.